Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e hoje então tá fazendo mais de um mês que eu não gravava um programa neste formato, né? Que é o meu formato habitual. Eu realizei um segundo Monkey Madness nesse ano. Quem não ouviu os programas que eu falei sobre filmes de terror, vão lá ouvir, porque desse ano teve menos audiência. O primeiro Monkey Madness foi um sucesso, entre aspas, sabe? Considerando a minha audiência habitual aqui para os meus programas. Agora esse segundo, mesmo tendo tido 10 análises a menos, flopou. Talvez porque eram sequências, talvez porque eram filmes menos famosos, eu não sei. Mas, né, vão lá ouvir, ainda é divertido, ainda é interessante, né? Só que realmente eu não consegui assistir 31 filmes, porque, olha, alguns filmes eram mais longos, outros eram mais curtos, e eu também gravo programas enormes, programas imensos. Então, no final das contas, eu me lembro que ano passado eu estava quase morrendo para gravar 31 programas. Nessa segunda vez eu me convenci, tipo, tudo bem, a audiência não tá tão alta, eu tô quase morrendo, tipo, 21 programas já é bastante, já tem bastante conteúdo pro meu canal não morrer, simplesmente ter alguma coisa para distribuir ali e tudo mais, e ainda assim eu consegui fazer aquilo que eu queria, que é assistir um pouco de filme de terror, e não chegou ao ponto de me saturar, tá ligado? Dessa vez eu realmente não cheguei no ponto que eu tava ano passado, que eu tava tipo assim, meu Deus do céu, se eu ver mais um filme de terror, eu acho que eu que vou morrer, né? Eu tava assim, numa situação lamentável já. O que não aconteceu dessa vez, então, né, agora eu vou transicionar, vou voltar pro meu programa sem contexto habitual. Eu não sei como é que vai sair o primeiro programa, né, porque aqui, eu me lembro que, né, quando eu fiz o primeiro Monkey Madness, quando eu fui iniciar os programas sem contexto, que não era a segunda temporada, não era nada disso, mas era assim, simplesmente pós Monkey Madness, já era uma parada que eu pensei assim, nossa, agora essa experiência de falar sobre filmes de terror fez com que eu tivesse desenvolvido outras partes do tipo assim, do que eu gosto de fazer na hora de me comunicar, que realmente essa parte da crítica na arte, na ficção e tudo mais, e tentar descrever cenários e cenas e eventos, todas essas paradas, e eu fiz programas bem longos, e eu vi o quanto que me expor assim para falar de uma coisa específica também me ajudou a me sentir mais confortável para destrinchar minhas opiniões sobre outros assuntos mesmo, sabe? Que é o que eu fazia nos programas sem contexto. Então eu me lembro que isso foi importante para mim naquela época. Isso não vai se repetir dessa vez, porque, né, honestamente agora todo mundo que tá acompanhando os programas sabe que eles têm ficado cada vez mais longos. Tipo, não cada vez mais longos, né? Eu prometi para vocês que eu não ia tornar eles mais longos do que eles já são. Realmente eu alcancei a duração média que varia, sabe, de uma hora e pouquinho até uma hora e meia, com exceções e tudo mais, né? Então, esse já se tornou o padrão, já se tornou a característica. Só que, né, o que rolou, né? O que rolou nesse mês de outubro, enquanto eu estava ignorando todo o resto do mundo, pelo menos, assim, na questão de gravar programas, no caso, né? Eu tava vivendo minha vida, tava assistindo filmes de terror para fazer análise e tudo mais, e lidando com todas as outras coisas da minha rotina, só que o que estava acontecendo em questão pública é evidente que eram as eleições brasileiras. E apesar de eu adorar falar sobre política aqui nesses programas, eu realmente não gosto de falar da democracia representativa do nosso país, tá ligado? Eu realmente acho que no presente momento, reduzir o debate político a simplesmente a política em sua versão institucional, tá ligado? Sobre esse sistema de partidos e votar, e mais aqui no Brasil, que é ainda mais estúpido, é mais boçal, é mais aquela coisa de torcida, de clubismo mesmo, sabe? Que as pessoas têm com políticos e bandeiras e partidos e tudo mais. Então, é o tipo de coisa que eu costumo me abster. Só que, né, como acabou de rolar a eleição no país, né? A gente acabou de ter um novo presidente eleito e tudo mais. Então, eu acho que, bom, para eu não ficar ignorando o elefante da sala, né? Eu acho que pelo menos eu vou ter que comentar um pouco do que rolou nesse período eleitoral brasileiro, da minha percepção, como que eu absorvi, como que eu percebi, e eu já, mais ou menos, já posso dizer que eu elaborei um roteiro, que eu vou conseguir botar coisas como história e esse tipo de parada que eu gosto aqui nesse programa, né, para ficar mais dinâmico e para não ficar raso, para não ficar igual ao que várias outras pessoas já falaram nesse momento sobre essa questão política, né. Então aqui é para ouvir a minha opinião, para ver como que eu percebo os fatos. Então, para quem faz parte da audiência do programa aqui sem contexto, né, faz parte da audiência do podcast, melhor dizendo, né, Macacos com Ansiedade, sabe que eu sempre desprezei a figura do Bolsonaro, sabe? Sempre falei isso abertamente, sabe? Não era uma coisa que eu ficava mencionando toda hora, porque basicamente todo discurso que eu falava já ia contra as ideias que o Bolsonaro propaga, tá ligado? Tipo,
aquela coisa que ele fala assim, contra o aborto, contra as drogas, né? Como se a pessoa que, tipo assim, fosse a favor da legalização do aborto, fosse a favor do aborto, sabe? Ele faz essa tática, assim, sabe? Ah, não, eu sou contra o aborto, como se quem quer legalizar o aborto fosse, não, eu sou a favor, tem que abortar sempre, todo momento, a todas as oportunidades, tá ligado? Então é isso que ele faz, né? Contra o aborto, contra a legalização das drogas, que é um negócio que qualquer pessoa que já ouviu, sei lá, 5 programas sem contexto, pelo menos, deve ter ouvido eu falar sobre substâncias psicodélicas em alguns momentos, né? Sobre esse negócio de legalização das drogas e tudo mais, né? Falar contra o proibicionismo também, então é evidente que, tipo, né? Quase todas as pautas eu divido com o nosso atual presidente, né? Então, não é segredo para ninguém que eu desprezava o Bolsonaro desde antes de qualquer outra coisa, né? Eu achava ele... Olha, eu vou até falar um pouco assim, já que eu tô falando da figura dele nesse momento, sabe? A primeira vez que eu ouvi falar desse cara foi quando uma ex-namorada minha me mostrou na internet, através do YouTube, me mostrou a ida do Bolsonaro no programa Agora é Tarde do Rafinha Bastos, tá ligado? Quando ele teve aquele talk show que foi um dos flops dele, assim, né? Lá na Bandeirantes, se eu não me engano, né? Teve uma vez que ele levou o Bolsonaro, isso lá por 2012, eu acho, tá ligado? E a primeira vez que eu pude associar o nome Jair Bolsonaro ao rosto de alguém foi nesse programa, e desde aquela primeira vez eu achei que ele era um imbecil, e eu fui uma daquelas pessoas que deu risada e pensou assim, nossa, imagina se algum idiota levasse esse cara a sério, sabe? Eu posso dizer que, cara, eu nunca tive um momento da minha vida que eu olhei para o Bolsonaro e enxerguei ele algo além de um completo imbecil, sabe? Isso daí eu posso falar com toda segurança, e pra mim isso é um mérito, tá ligado? Eu acho isso... Eu fico satisfeito de saber que antes de eu conhecer o Bolsonaro, eu já era uma figura completamente antagônica a ele, sabe? Pra mim é bom que nunca ter tido um momento da minha história que eu tenha olhado pro Bolsonaro e visto que alguma coisa que ele falava fazia algum sentido. Esse momento nunca existiu na minha jornada aqui nesse planeta, tá ligado? Só que daí o tempo começou a passar, sabe? Essa figura caricata foi ganhando força, e eu também posso dizer que, além disso, eu também era uma daquelas pessoas que não acreditava que ele seria eleito até o momento que ele foi, tá ligado? E realmente, assim, pra mim sempre foi um bagulho, eu pensei assim, ah, não, esse cara daí, ele é muito idiota, ele é muito imbecil, ele é muito extremo, sabe? Ele fala uns bagulho muito horrível, e além dele não ser uma pessoa que te convence politicamente, tá ligado? Então eu pensei assim que realmente os caras que gostavam dele eram uma minoria, sabe? Então essa era a visão que eu tinha, eu não achei que isso teria acontecido até quando foi tarde demais e ele foi eleito, tá ligado? Então, quando ele foi eleito, eu ainda não tinha o podcast, eu acho, né? Ele foi eleito em 2018, eu comecei o podcast em 2020. Então, eu ainda não tinha o podcast, então eu nunca tive que falar sobre esse capítulo especificamente da eleição do Bolsonaro. Então, tipo assim, ó, eu duvido muito que alguém que faz parte da minha audiência seja um bolsonarista hardcore. Pode ter gente que votou no Bolsonaro e tá aqui me ouvindo. Eu acho realmente que existem essas pessoas, tá ligado? Eu acho que existem seres humanos aqui no nosso planeta, e eu, inclusive, eu quero falar com ele, eu convido pra essa pessoa continuar me ouvindo até o final, sabe? Se tu é um cara que já votou no Bolsonaro, mas até esse presente momento está me ouvindo, continua me ouvindo. E se tem um cara que não votou contra, também continua, porque é evidente que eu vou falar um monte de coisa que vocês, no meio do caminho, vão concordar, talvez discordem um pouco, né? Mas, enfim, eu quero realmente falar com essa pessoa que consegue ser bolsonarista, mas não hardcore, porque eu realmente acho que, sabe, esses caras que realmente se dizem bolsonaristas, sabe? Os caras que chamam ele, assim, de mito, o cara que consegue chamar o Jair Bolsonaro de mito, não ironicamente, sabe? Se ele não tá fazendo um meme com esse título, sabe? Se o cara foi um dos responsáveis por perpetuar esse título, como se o Bolsonaro realmente merecesse ele, tá ligado? Eu duvido muito que esse cara tenha me ouvido por mais de 2 minutos, sabe? Realmente eu não acredito que exista, sabe? Essa pessoa que, ao mesmo tempo que ela é bolsonarista extremo, desses que acredita que esse cara é uma figura messiânica, ao mesmo tempo ele é ponderado, ele é capaz de ficar ouvindo alguém falar coisas tão contrárias, sabe? Aquilo que o mito prega, tá ligado? Então, mas agora, você é um dos caras que votou no Bolsonaro, mas tu não é bolsonarista e tu não te importa de ouvir críticas àquela figura, então eu só posso dizer pra vocês assim, cara, antes desse cara ser candidato à presidência, antes de existir polarização, sabe? Antes dele ter criado essa dicotomia entre ele e o Lula e tudo mais, antes de todo esse cenário daí, sabe, que culminou com essa eleição de 2022, eu já desprezava essa figura. Então, quando ele surgiu em 2018, cara, mesmo assim, ó, eu sendo
Eu não sei se em algum momento eu cheguei a me definir como antipetista, porque honestamente eu posso dizer para vocês que mesmo que eu era mais jovem e tudo mais, e vendo as coisas acontecendo, eu sempre enxerguei que o sentimento antipetista era um negócio que estava sendo utilizado para política de mascarar uma corrupção muito mais intrínseca ao sistema, tá ligado? Eu sempre entendi que alimentar na população a ideia de que o problema do sistema político era o PT era simplesmente mais uma armadilha do próprio sistema que estava querendo se preservar, oferecendo uma parte dele como, sabe assim, vamos oferecer uma parte do nosso sistema, que é o PT não era contra o sistema de maneira nenhuma, sabe? Só que eles foram vendidos, entendeu? Eles foram dados como a razão para a população achar, não, se o PT sair dele tá tudo bem, tá ligado? E assim como tinha os petistas ferrenhos que estavam defendendo e chamando aquilo lá de golpe, eu já vou dizer, olha só, cara, golpe pra mim, já aconteceu vários golpes na história do Brasil, e golpe pra mim envolve milico tomando poder na marra, sabe? Isso é um golpe. Pode chamar de artimanha política, pode falar que foi um impeachment, sabe, inconstitucional, mas assim, golpe pra mim, na minha visão, eu enxergo golpe quando tem tanque de guerra, sabe? Quando tem milico chegando no lugar e destituindo poder na marra, que de maneira nenhuma foi o que aconteceu no impeachment da Dilma, tá ligado? Então, pra mim, os termos têm que ser mantidos, sim, com uma certa, assim, com um peso, tá ligado? Tu não pode chamar, se eu quero poder chamar o que rolou em 64 de golpe, eu quero poder chamar o que rolou em 1889 na Proclamação da República de golpe, se eu quero chamar o Estado Novo de golpe, tá ligado? Eu não vou dizer que o que rolou ali em 2016 é golpe, porque daí eu vou estar colocando no mesmo patamar, sabe? E da minha ponto de vista, do jeito que eu enxergo a história, não tem o mesmo peso, sabe? Não tem o mesmo peso, sabe? Mas ainda assim, o ponto é que olha, mesmo que naquela época que estava rolando isso, eu era ainda mais jovem, com menos conhecimento político, eu sempre tentava não deixar o sistema, tipo assim, o sentimento passional me controlar, simplesmente ver as informações, ver o que estava acontecendo e ir formulando minha opinião. E a minha opinião era que o sentimento antipetista, que basicamente botou o Bolsonaro no poder, não era um bagulho assim legítimo, tá ligado? As pessoas que estavam convencidas de que o Bolsonaro era um cara fora da política, que obviamente ele não era, tá ligado? O cara não é fora da política, ele sempre fez parte do governo do Rio de Janeiro, que assim, ó, sem querer, isso aqui não tem nada a ver com a população do Rio de Janeiro, tem a ver com o governo do Rio de Janeiro, pra mim é um dos piores governos que esse país já teve, sabe? Historicamente falando, sabe, é um estado extremamente mal administrado, entendeu? Com vários, assim, escândalos até públicos de gente que vai parar atrás das grades, 4 governadores, por exemplo, sabe? E o Bolsonaro viveu como um parlamentar desse estado a vida inteira, tá ligado? A vida inteira. Então, tipo assim, eu nunca teve um segundo da minha cabeça, sabe? Eu me lembro que na época que ele tava sendo eleito pela primeira vez, tava os caras falando bem assim, mas se os caras estão torcendo contra o Bolsonaro, que não sei o que lá, eu falei, que torcendo contra, cara? Que torcendo contra? Eu nunca torci contra, só que eu nunca consegui dar um pingo de credibilidade pra essa figura, sabe? Eu nunca olhei pro Bolsonaro e pensei assim, realmente ele é um cara antipolítica, antissistema. Porra, como é que o cara que tem 4 filhos vivendo de política, que a mulher tá na política, que os amigos estão na política, que a vida do cara é dentro da política, como é que você tem cara de pau de achar que esse cara é um cara de fora da política, que ele é diferente, que não sei o que lá, sabe? Eu nunca chegou sabe? Nunca tive, cara, nem qualquer chance de chegar perto de acreditar que isso daí tinha chance de ser realidade, sabe? Então a única coisa que tinha que esperar pra ver eram os famosos, assim, escândalos de corrupção, né? Que as pessoas ficavam falando assim, não, porque eu quero tirar o PT porque o PT é corrupto e o Bolsonaro tipo, vai ser honesto, tá ligado? Então, olha, ele teve aí os 4 anos de governo dele, sabe? Um monte de esquema envolvendo um monte de gente na volta dele, e sempre os defensores dele vêm dizer assim, mas essas críticas não são ao Bolsonaro, são a família dele. Cara, a família dele trabalha com ele, sabe? Não é tipo assim, quando tem algum problema com o que tá acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, tem a ver com o Bolsonaro junto, porque eles trabalham com o pai dele, tá ligado? São os caras que operam, que gerenciam. Cada um desses caras faz uma função na vida do Bolsonaro. Inclusive, a parte do que o governo Bolsonaro funcionou muito mais por causa das articulações dos filhos deles do que ele em si como figura, tá ligado? É óbvio que o Bolsonaro é essa figura imbecil que tem gente que fica querendo, sabe, inocentar ele da burrice, dizendo que assim, não, um cara que é burro nunca seria presidente do Brasil, um cara que é burro nunca seria aquilo. Cara, o Bolsonaro, ele tem o mérito próprio dele de ter sido uma figura popular e populista que ele tem, ainda ele é essa figura, é inegável, sabe? Depois eu vou me aprofundar em como que, por mais
cretino que seja, o Bolsonaro consegue ser uma figura levemente disruptiva, levemente, tá ligado? Levemente, depois eu vou restabelecer o porquê, levemente disruptiva com o padrão de governança do país, sabe? Justamente sim, porque ele teve sim essa identificação como uma camada mais popular e ele também não é um cara de alto escalão, sabe? Tipo assim, ex-capitão, tá ligado? Ex-capitão é uma patente baixa que, tipo assim, todos os outros milicos que chegaram ao poder desse país, eles tinham patentes maiores, já começa por aí, tá ligado? Então, tipo assim, eles eram uma elite militar maior e representavam mais os direitos da elite, tá ligado? Então, é que eu já tô aprofundando um discurso à frente do outro, sabe? Eu não deveria ter colocado os carros na frente dos bois, porque esse programa realmente é livre e eu tava querendo estabelecer uma linha de raciocínio em tudo que eu tava falando. Sabe, mas vamos voltar. Bolsonaro, 4 anos, um monte de escândalo, enfim. Cara, e variados, cara. Esse mais recente dos imóveis dele, sabe? E lá no começo do mandato eu me lembro que já tinha esquema, sabe? Teve o tal do cara do Queiroz, teve um negócio de miliciano que morava perto da casa dele e tava envolvido, tipo assim, do dia a dia do cara, tá ligado? Cara, tem uma longa lista de esquema de corrupção que rolou durante esse governo. E, cara, pra mim é muito similar ao que rolava no governo do Lula. E só pra dizer, eu não tô falando que os dois são iguais e idênticos, justamente porque já falei aqui mais de uma vez que pra mim o que muda numa figura de um político pro outro basicamente é o discurso, entendeu? Basicamente é o discurso, porque no final das contas, tanto o Lula e o PT tiveram que fazer uma porrada de concessão e acordo com o Centrão, e a mesma coisa que o Bolsonaro teve que fazer. O Bolsonaro não fez o governo de extrema-direita que ele gostaria de fazer, tá ligado? Ele mesmo teve que admitir que ele teve que fazer concessões, que ele teve que vender, entre aspas, sabe, ministérios, enfim, ele teve que fazer concessões políticas, não é tipo assim, eu vou mandar em tudo, controlar tudo. Política não é fácil, que nem ele podia achar na cabeça dele, sabe? Apesar de que ele era deputado, eu não duvido que ele não tinha muitas noções de macro política e ele só foi tendo certas percepções na prática e basicamente ele tinha que dizer daí pro povo dele, pro eleitorado dele, que olha só, então, eu sei que vocês queriam que a gente botasse arma pra vender na van, mas enfim, não vai ser assim que vai rolar, tá ligado? Então, olha, eu já posso dizer pra vocês, ó, desde antes de o Lula ter sido solto, tá ligado? Lá em 2018, olha, e eu não tô sendo demagogo, sabe? Eu teria votado em qualquer cara contra o Haddad, sem demagogia, cara. No Ciro, que eu não vou falar muito da figura do Ciro nesse momento, tá ligado? Mas o Ciro, que eu não gosto, não concordo, não sei como é que esse cara conseguiu virar um exemplo de esquerda pra ver como o Brasil é um país absurdo que, sei lá, cara, eu não sei como é que o Ciro virou uma pessoa de esquerda, sabe? Eu coço a cabeça e não consigo entender como é que sabe, tipo assim, um coronel, sabe? Só por causa que ele tem umas, sei lá, eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar razões pra enxergar o Ciro como uma pessoa de esquerda. Parece que as pessoas nunca estudaram a história da política, sabe? E não viram que, enfim, sabe, sempre existiu figuras do lado, assim, da direita que se vendiam como mais liberais ou mais progressistas, tá ligado? Não é, mas aqui no Brasil qualquer ser humano, sei lá, parece que qualquer ser humano que não tá pregando abertamente uma política de extermínio já não é mais colocado no lado da direita, praticamente, sabe? Porque o Ciro não ser um cara de direita, ou no mínimo extremamente centrista, sabe? Nada além disso, mas eu acho que ele é mais pra direita também, sabe? Enfim, falei que ia falar de Ciro, falei pra caralho, pra ver como eu tô sempre enganando vocês e a mim mesmo, né? Enfim, aí o Ciro, teria votado no Ciro, teria votado na Marina Silva, cara, teria votado em qualquer figura, no Boulos, só que, cara, o Brasil escolheu por mim, tá ligado? O Brasil escolheu por mim e o Brasil me obrigou em 2018, ele falou pra mim, olha só, democraticamente, cara, eu só posso votar, tá ligado? Na verdade, não. Tipo, eu quero dizer que na hora de ir pras urnas, entendeu? A única coisa que eu posso fazer é o peso de um voto, tá ligado? E eu votei contra o Bolsonaro, sim, e eu sempre vou votar contra o Bolsonaro, gente. Olha, o único jeito de eu não votar contra o Bolsonaro é se aparecer um cara que seja o Bolsonaro piorado, tá ligado? E alguém que fale mais atrocidades, mais abominações, mais burro, mais estúpido, mais preconceituoso, mais retrógrado, mais reacionário, sabe? Mais a favor de todas as coisas que eu sou contra e mais contra de todas as coisas que eu sou a favor. É o único jeito de eu votar contra esse cara, porque pra mim ele é o discurso, assim, cara, sem exagero, sabe? Pra mim o discurso do Bolsonaro era o mais estúpido de 2018, o mais estúpido, tipo, desse ano eu não posso nem dizer, porque essas eleições, pra mim, tipo, desde sempre elas estavam marcadas como Lula e Bolsonaro, indiscutivelmente, sabe? Sem qualquer chance. Eu nunca acreditei que existia uma terceira via, justamente porque eu já tinha visto o poder que essas duas figuras tinham, sabe? A figura do Lula e a figura do Bolsonaro,
Elas eram muito fortes pra realmente imaginar. Tipo, pra começar, cara, nem antes de surgir o Bolsonaro, cara, quando era só o PSDB com os candidatos muito menos carismáticos, sabe? O PSDB conseguia ser a única oposição real ao PT, sabe? Desde antes, pensa que foi Lula e Collor, depois foi o Lula sempre quase, acho que ele sempre chegou no segundo turno contra o FHC 2 vezes, sabe? Depois ele chegou em 2002 contra o Serra, aí ele ganhou. Tudo isso PSDB e PT, sabe? Aí depois veio, não sei se o Serra tentou de novo, ou teve o Alckmin, sabe? Aí depois veio 2 tentativas do Aécio, se eu não me engano. Então, durante bastante tempo, cara, era sempre o PT e a oposição do PT. Simplesmente trocaram o PSDB, que era um partido que eu sempre achei uma porcaria também, uma excrescência. Esse pessoal que sempre fez umas medidas terríveis, Geraldo Alckmin, que vai ser visto do Lula, ser humano terrível, terrível, terrível. Cara, não tem atenuante, cara. Não tem atenuante, sabe? Não tem atenuante que os cara que são a favor do Lula, não tem nenhuma maneira de tu passar a mão na cabeça do Alckmin. O Alckmin é uma pessoa terrível e ele governou sempre com uma maneira muito terrível, muito predatória da população, muito a favor de destruir quem já estava vulnerabilizado, sabe? Essa é a maneira que o Alckmin sempre governou. Então, tipo assim, ó, não tem outra maneira de... Não tem como ser brando com essa associação política do Lula com o Alckmin. Não tem, sabe? Quem fazer vista grossa tá ignorando o que o Alckmin fez pelo Brasil desde sempre, tá ligado? Tá ignorando tudo que esse cara fez enquanto ele existiu aqui no nosso país. Então, assim... Então, essa era a oposição do Lula, do PT, que já era uma porcaria, tá ligado? Só que daí o povo brasileiro não dá um pingo de descanso. Olha quem eles botam pra ser o antagonista do PT. A coisa mais nojenta de todas, cara. Coisa mais nojenta de todas aqui, falando de um ponto de vista democrático, tá ligado? Realmente do ponto de vista democrático. O que eu posso fazer é manifestar minha opinião contrária àquelas coisas que eu não quero que ganhem força. Então, assim, eu acho uma opinião muito imbecil mesmo, cara. É uma opinião imbecil. Declaração imbecil atrás de declaração imbecil. Parece que o cara preenche uma cartilha pra falar todas as coisas da maneira mais estúpida. Parece que ele estuda pra ser um imbecil, sabe? Ele estuda pra ser um troglodita, ele estuda pra ser um neandertal, sabe? Parece que ele se esforça pra conseguir o desprezo de um monte de gente e ele consegue. Eu sei que fazendo isso, ele faz com que um monte de gente ame ele e o Bolsonaro é muito político, sabe? Honestamente, eu não acho que ele seja tão desprezível à toa. Eu acho que ele é desprezível milimetricamente calculado porque ele tá constantemente sinalizando pra uma fanbase, pra um público que infelizmente é gigantesco. Ele recebeu 58 milhões de votos. E eu sei que nem todos esses 58 milhões de votos são de bolsonaristas hardcore, tá ligado? Mas eu diria que, sei lá, uns 30 milhões dessas pessoas que votaram no cara devem ser esses assim, mito, tá ligado? Deve ser esse tipo de figura, sabe? Na minha opinião. E 30 milhões, cara, olha, realmente é uma minoria no Brasil, que nem eu achei lá atrás, tá ligado? É uma minoria no Brasil, né? Mas ainda assim, 30 milhões é gente pra caralho, tá ligado? É uma fatia real de brasileiro. E é pra essa fatia que o Bolsonaro faz política, sabe? Honestamente, ele já enxergou essa figura que ele vai querer ser na política. Ele não vai tentar ser um atenuante, até porque se ele deixar de ser essa figura que representa esse pessoal todo, quem sabe daí surja um cara pra ser aquilo que eu falei pra vocês, sabe? O Bolsonaro 2. Que sabe se o Bolsonaro deixar de ser essa figura que ele é, sabe? Essa figura tão nojenta, tão repugnante, que só quer sempre atrair o mesmo pessoal, sabe? O mesmo pessoal que já concorda com os absurdos dele, sabe? Ele só quer sinalizar pra esse mesmo pessoal que já tem as mesmas mentalidades estúpidas que ele passa adiante. As mesmas mentalidades estúpidas que ele propaga, ele só quer se comunicar com esse pessoal. Nesses 4 anos ele não tentou, tipo assim... Ele que era taxado como extrema-direita, ele não tentou ser a direita como um todo, nem se aproximar do centro, apesar de que ele governou de uma maneira centrista, porque é o único jeito que o Brasil permite ser governado, sabe? É o único jeito que esse país permite que a máquina estatal opere, sabe? Na verdade, né, e beneficiando quem já está no topo. É assim que esse sistema permite que o governo seja feito, sabe? De nenhuma outra maneira. Então foi assim que o Bolsonaro governou, mas eu aposto que na cabeça dele, no mundo de conto de fatos, se ele pudesse, seria um regime mais, tipo, da direita seria realmente um regime militar. E por que eu tô chegando nesse ponto, sabe? Eu realmente vou querer voltar pro Lula, porque, cara, o Lula foi eleito e, olha, se vocês ouviram todos os meus programas até aqui, vocês nunca ouviram eu falando bem do Lula, sabe? Vocês nunca ouviram eu elogiando o Lula e eu vou continuar essa tendência, tá ligado? Eu vou continuar essa tendência. A verdade é, mas eu já vou dar um spoiler aqui, é que a verdade é que o cenário político brasileiro de todos os tempos, sabe? Pelo menos desde que virou república, sabe? Desde que um golpe militar lá declarou a república em 1889, cara, os presidentes brasileiros, a grande maioria, é tão deprimente, é tão lamentável, é tão escrota, é tão indigna, que o Lula consegue sobressair como um dos mais dignos, e não porque ele é essa pessoa incrível, mas porque, cara, se vocês verem a cara, a história,
o marco que os presidentes brasileiros deixaram para esse país, vocês vão ver que, infelizmente, cara, não precisava de muito para ser um dos mais dignos. É por isso que eu falei que o Bolsonaro não entra nessa lista por ele ser mais digno do que os antigos presidentes. Mas é que os antigos presidentes, além de ser muitos deles serem muito indignos, ainda por cima, eles eram um produto da elite para a elite, tá ligado? Era um bagulho assim que... aquela história que mesmo que depois que acabou de ser uma monarquia, sabe? As pessoas que poderiam ser presidentes, as pessoas que podiam votar no Brasil, sabe? Durante muito tempo só podia votar quem era alfabetizado, por exemplo. E pense que hoje é o momento do Brasil que tem menos analfabetos. Então, historicamente falando, tinha muito mais analfabetos do que tem hoje em dia. E, historicamente falando, o analfabeto não podia votar, sabe? Então, já começa por aí, sabe? Até a década... Eu acho que é só a partir da redemocratização, sabe? Só na primeira eleição direta, depois da ditadura militar, que foi entre, no caso, Lula e o Collor, eu acho que foi só ali que os analfabetos já podiam votar. Não tenho certeza, sabe? Porque antes disso, cara, os presidentes que eram eleitos, basicamente eles já, tipo... Era muito menos gente votando, era simplesmente quem já tinha dinheiro no país tomando as decisões, buscando representantes, sabe? E esses representantes, várias vezes, eles já tinham acordos comerciais, eles já vinham de famílias que tinham empresas, tinham negócios, tinham acordos com outros políticos também, tá ligado? Então, assim, a história desse país, dos nossos presidentes é essa, tá ligado? É uma elite que se protege, se retroalimenta e ficou assim historicamente durante muito tempo. Então por isso que o Lula, em 2002, foi uma figura disruptiva, embora eu acredite que ele tenha sido cooptado, mas depois eu vou falar sobre a cooptação do Lula, tá ligado? Como eu falei, eu não acho que a máquina estatal jamais permitiria, por meios democráticos, que alguém assumisse para ser disruptivo, tá ligado? Eu jamais acredito que a máquina estatal deixaria o Lula ou o Bolsonaro ser presidente se a máquina estatal não tivesse preparada para domar qualquer um dos dois, e ela domou, tá ligado? Ela domou com certeza. Quer o Lula admita isso, quer o Bolsonaro admita isso, tá ligado? Nenhum dos dois governou como eles gostariam de governar, porque de maneira democrática, de maneira constitucional, isso não tem como ser feito, tá ligado? A máquina nunca deixaria algum presidente eleito chegar lá e tomar decisões que mudariam a estrutura dela, sabe? Simplesmente não é assim que as coisas funcionam, sabe? No nosso país. Mas então, por que eu fiz essa longuíssima introdução falando de tudo que tipo rolou, sabe, o meu desdém, meu desprezo pelo Bolsonaro na sua primeira eleição em 2018, que persistiu, tá ligado? Que persistiu, e mesmo eu sabendo que seria triste eu ter que votar no Lula, e eu votei no segundo turno, eu vou falar sobre isso, que no segundo turno não. Essa aqui não fez o menor sentido, né? Mas, enfim, eu vou falar sobre isso agora. Quer dizer que no primeiro turno eu não votei no Lula, eu anulei simplesmente para ver o que ia acontecer, honestamente, por ser primeiro turno, ter mais gente para votar, eu me abstive porque eu já tinha certeza do que ia acontecer. Lula e Bolsonaro, foi o que aconteceu, Lula e Bolsonaro, e como, mais uma vez, cara, eu votei contra. Isso daqui, cara, olha, não tem nada de demagogia, tá ligado? Não me importa que tem os caras que ficam assim depois, o cara vem dizer que não é petista, mas sempre vota no PT. Tipo assim, cara, olha, eu não teria votado no PT se não fosse qualquer outro cara, e eu sei disso, entendeu? Eu não preciso provar isso pros outros. Eu sei dentro de mim que é tipo assim, não, vocês querem me fazer votar, tipo, eu nunca vou ter nessa memória dentro da minha cabeça, dizer que eu tive que apoiar, não, contra o PT eu apoio o Bolsonaro, de jeito nenhum, cara, de jeito nenhum, eu não apoio o Bolsonaro contra nada, tá ligado? Como eu falei, para apoiar o Bolsonaro tinha que ser assim, Bolsonaro contra ditadores pior que ele, porque o Bolsonaro nunca foi ditador, tá ligado? Ele nunca se colocou no poder dessa forma. Então, né, para eu votar contra, botar a favor do Bolsonaro tinha que ser ele contra os piores líderes históricos, esses que são famosos, tá ligado? Franco, Salazar, Hitler, tá ligado? Essas figuras assim, né, Mussolini, essas figuras todas que daí eu teria que votar no Bolsonaro, sabe? Só porque olha que é a oposição dele, sabe? Mas agora, caso contrário, cara, do jeito que esse cara se porta, do jeito que esse cara fala, eu tive que fazer um bagulho que eu nunca mais queria, tipo assim, na primeira vez eu não votei no Lula porque eu não tava, tipo, eu não era, né, primeira eleição do Lula eu tava se era 2002 eu tinha 9 anos de idade, tá ligado? Então, foi a minha infância, no começo da minha adolescência que foi nos mandatos do Lula, quer dizer, 8 anos não, a minha infância e minha adolescência foi nos governos do Lula, no caso, mas eu não votava em nenhum desses períodos, sabe? Então, eu sei muito bem, cara, que eu não queria votar no PT, sabe? Sei muito bem que eu não queria votar no Lula, mas olha, me desculpa, vocês me deram essa opção. E, cara, passado não sei quantas horas da eleição, chegou a parte mais escrota, que foi a parte que me fez ter certeza que eu tinha que falar sobre isso nesse programa. É o que tá rolando nesse processo ridículo, cara, dessas pessoas fazendo esse protesto aí. Cara,
protesto vergonhoso. E aqui eu vou falar mais uma vez, ó. Se tu que tá me ouvindo aqui, tu votou no Bolsonaro, ó, não se sinta ofendido nessa parte, porque agora eu vou ter que despejar um monte de ofensa mesmo, porque esse programa aqui é feito pra isso, pra eu dar minha opinião. E a minha opinião, cara, sobre esses caras que estão na rua pedindo a volta da ditadura, sabe? Intervenção militar já, porque é isso que essa gentalha tá pedindo, cara. Olha, vamos ver o conteúdo. Não tem nada assim de manifestação popular legítima, que nem o próprio Bolsonaro falou, sabe? Até ele fala assim, essas manifestações populares são legítimas, mas vocês não podem se comportar que nem a baderna da esquerda. Cara, não tem nada a ver com baderna. O meu discurso aqui não é nem contra manifestação, vou deixar bem claro. Olha, o meu discurso não é nem contra manifestação. Eu acho que muitas manifestações tem que ser revoltosas mesmo quando tá se revoltando com coisa legítima. Só que o sentimento que tava levando esse pessoal pra rua, cara. E aí por isso que eu tô falando que eu duvido que algum desses caras, assim, ó, que foi pra essa rua, tá me ouvindo aqui nesse momento, sabe? Mas olha, eu acho que sem exceção, cara, sem exceção, quem foi protestar pra ditadura militar, o cara é um imbecil. Ou ele é um imbecil porque ele é tão idiota que ele nem sabe do que ele tá falando, ou eles são os caras que sabem muito bem o que estão falando, porque o exército brasileiro, ele sempre se vendeu assim, o exército brasileiro sempre falou assim, ó, não, a gente age dentro da lei, a gente só toma a situação na marra se for a vontade do povo brasileiro. O exército brasileiro sempre teve esse discurso na ponta da língua. Então, vários desses protestos que foi rolando aqui no, sabe, desde o momento que o Lula ganhou, tá ligado? Que esses caras estão parando rua, estão fechando lojas, tipo, os próprios caras, sabe? Os comerciantes bolsonaristas vão lá e fecham as lojas dele, diz que vão fechar por tempo indeterminado, sabe? Como assim, cara? Tu tá fechando teu estabelecimento, tá ligado? Assim, que merda de estratégia é essa, tá ligado? Então, assim, cara, é um pessoal porco que tá perdendo intervenção militar. Vocês devem ter visto os piores vídeos daquele do imbecil que se toca na frente do carro, sabe? O cara tem um carro passando, o cara pula na frente do carro e ele começa a fazer um escândalo. Tem aquele outro cara que eu acho que era até, não sei se ele era padre ou bispo, eu não tenho certeza, mas o cara que tá falando pras mulheres ficar na frente as mulheres e as crianças ficar na frente pra polícia não fazer nada, sabe? Olha a estratégia covarde que o cara tem na cabeça. Você lembra aquela história da fuga? Mulheres e crianças primeiro, aí tem um bolsonarista imbecil que fala que tem que ser mulheres e crianças primeiro na linha de frente, sabe? Olha o papo, o raciocínio covarde da figura. Né? E tem várias outras cenas patetas, tipo dessa gentalha levando bomba de gás lacrimogênio. E, cara, isso daí é um bagulho que acontece em qualquer manifestação, tá ligado? Só que a maioria das pessoas que fizeram manifestação na história desse país sempre foram pessoas de esquerda. E vocês sabem muito bem que eu nunca me disse como uma pessoa de esquerda. Eu não sou uma pessoa de esquerda, eu não me vendo como uma pessoa de esquerda e eu não tô fazendo política pro lado da esquerda. Mas agora, se tu estudar a história desse país, cara, quem se levantou em todas as ditaduras para fazer revolta, para fazer baderna, para fazer protesto, para fazer mudança, tentar fazer mudança estrutural, pelo menos de alguma maneira, tá ligado? Em todas as ditaduras, em todos os regimes inconstitucionais desse país, tá ligado? Sempre foi a esquerda, e quando eu digo a esquerda, era aquela esquerda daquela época mesmo, sabe? Quando existia comunista mesmo, sabe? Quando existia comunismo na Rússia e comunismo aqui no Brasil também, e esse pessoal que era perseguido, censurado e morto, e era eles que eram contra o poder institucionalizado. Então, assim, enfim, o pessoal da esquerda sempre soube o que é ser contido pela polícia, sempre soube que é bomba de gás lacrimogêneo, sempre soube que é ser levar bala de borracha, e às vezes mais do que bala de borracha, né? Enfim, e daí esse pessoal imbecil, sabe, vão lá fazer essas... Tipo, o meme já tá pronto. O cara pedindo a volta da ditadura militar e quando ele começa a receber na pele os efeitos da ditadura militar, ele começa a chorar, sabe? E ele fala, ai, que absurdo, nós somos gente de bem. Eu tô falando assim porque é assim mesmo. Você procurar as gravações desses pessoal levando bomba de gás lacrimogêneo pra sair do meio da rua, liberar o espaço, eles ficam assim, mas nós somos gente de bem, sabe? Nós somos isso, nós somos aquilo. Essa polícia foi comprada. Tipo, claro que a polícia é comprada, a polícia recebe salário do Estado e o Estado tem que conter tumulto. E assim como tu sempre dizes que o tumulto para várias coisas, sabe? Essa pessoal sempre julgou o professor, sempre julgou todas as categorias que fizeram greve, sempre as categorias que quiseram melhores direitos trabalhistas. Aí esse mesmo pessoal resolve levantar a bunda deles. Cara, o quão imbecil tu tem que ser para levantar a tua bunda para pedir a volta da ditadura militar? Sério. Tu tem que ser muito imbecil, sabe? Dos dois tipos de imbecil que nem eu falei. Ou o imbecil que nem sabe o que é ditadura militar, sabe? Ou o cara que sabe exatamente o que é e ele sabe muito bem que se voltar um regime assim, ditatorial, arbitrário, regido por milico, ele que vai se dar bem, ele que vai se beneficiar, ele sabe quem é que vai ser silenciado, quem vai ser calado, quem vai ser perseguido, morto. E como ele sabe que não é nele que vai respingar nisso, ele realmente quer... Porque...
Pode acontecer, sabe? Literalmente, se tipo assim... Tem um vídeo do imbecil falando especificamente disso. Tem um cara falando assim que se a gente ficar 72 horas na rua fazendo protesto, o exército pode intervir, tá ligado? O cara incentivando as pessoas, sabe? Porque, cara, isso só acontece, esse tipo de revolta tão grande que o exército vai ter que se meter, sabe? Vai acontecer de forma legítima, vai acontecer de forma autêntica, mas não é o que tá acontecendo aqui agora, tá ligado? Não é o que tá acontecendo aqui agora. É realmente os famosos gados, sabe? Sendo conduzido por um pessoal, sim, que se beneficia, que sabe o que quer, que sabe o que tá buscando, tá ligado? Então, assim, olha, é disso que eu falo, cara, olha. Se tu é um cara que votou no Bolsonaro, é outros 500, entendeu? Se tu é um cara que votou no Bolsonaro, mas assim, tu votou no Bolsonaro assim porque, olha, mesmo se tu acha ele imbecil, tu acha ele despreparado, mas tu despreza muito o PT, só que tu tá disposto a saber que o Bolsonaro é um imbecil, um despreparado, e tu sabe muito bem que gente que é a favor da ditadura militar e pede a volta da ditadura militar e pede que milico assuma o poder é um imbecil, tá ligado? Agora, caso contrário, cara, se tu não concorda com essas coisas que eu falei aqui, eu realmente prefiro que tu vá embora, que tu não escute os papos que eu tô falando, que tu não faça parte nem da minha audiência, tá ligado? Porque, cara, isso daí pra mim, ó, eu não tenho papo, sabe? Eu não tenho papo pra uma pessoa assim, tá ligado? Um cara que tá sugerindo que o Brasil seria melhor, a vida seria melhor, as coisas funcionariam melhor, voltando pra uma ditadura, cara. Ainda mais um país que nem esse, que tem essa história. Que história? A história da proclamação da República, né? Daqui a 10 dias é 15 de novembro. 15 de novembro é a proclamação da República, que aconteceu num golpe. Num golpe, é uma coisa que cada vez mais que, né, que hoje em dia que eu já tô careca de saber disso, é um bagulho que eu fico assim, inconformado, tá ligado? É inconformado o quanto que a data que nós consideramos a proclamação da nossa República acontece de um golpe, e um golpe assim, cara, que, olha, é tão assim... Realmente, assim, pra descrever, cara, é patético, tá ligado? É patético. Pense que nisso, assim, ó, olha, é um golpe que acontece contra uma monarquia que já tinha sido destituída, tá ligado? Como eu já tinha dito aqui, eu já disse aqui em outras ocasiões, sabe? O Dom Pedro II já ia sair do Brasil, ele saiu antes por causa de um cara chamado Deodoro da Fonseca, né? Deodoro da Fonseca que foi o primeiro presidente e, porventura, também o primeiro ditador do Brasil, tá ligado? E por que que o Deodoro da Fonseca fez isso? Pra começar, ele era um marechal, né? Então é milico no poder desde aquela época, marechal do exército, né? Só que não era capitão, era marechal, pelo menos, né? Mas marechal do exército, aos 72 anos de idade, ele era monarquista. Monarquista. Peraí. O cara que executou o golpe da proclamação da República era monarquista. Como que isso aconteceu? Aconteceu por causa de um cara chamado Júlio de Castilhos, né? Eu já tinha mencionado também uma vez aqui em algum programa. Júlio de Castilhos, jornalista, acho que é advogado também, sabe, aqui do Rio Grande do Sul, né? Ele é um cara que foi presidente do Rio Grande do Sul também, e na verdade eu não tenho certeza se ele foi. Acho que não sei se ele chegou a ser. Não, foi sim. Foi presidente do Rio Grande do Sul. Ele, Getúlio Vargas, o Borges de Medeiros, né, que antigamente não se chamava governador, né? Os presidentes de província tinham esse título, né? Isso quando já era república, no caso, né? Só que isso daí também é bem perto, assim, no caso. O Júlio de Castilhos, tipo, né, o Júlio de Castilhos foi presidente quando já era república, mas eu não sei se ele tinha sido presidente também na época do Império, eu não sei como é que funcionava isso ainda e tal, né, mas basicamente, cara, esse Júlio de Castilhos, ele é o cara que foi responsável, assim, não dá pra negar que ele foi responsável pela história do Brasil, tá ligado? Não tem como imaginar como é que seria, assim, como é que seria a história do Brasil que a gente conhece sem o Júlio de Castilhos, porque o Júlio de Castilhos é o cara que é responsável por espalhar mais agressivamente pelo Brasil o positivismo e, tipo, essa doutrina especificamente para o cara chamado Borges de Medeiros, que também foi presidente do Brasil durante vários mandatos, do Brasil não, peraí, presidente do Rio Grande do Sul durante vários mandatos, e depois o Borges de Medeiros ele funcionava basicamente como um tutor de quem? De Getúlio Vargas, também com essa lógica positivista, que basicamente, cara, positivismo eu sei que é um negócio que todo mundo aqui que tá me escutando, que foi pro colégio, se lembra que tu ouviu essa palavra em algum momento, sabe? E tu realmente, talvez tu não saiba nem necessariamente o que que é. E recentemente que eu fui entender essa, cara. Cara, muito simplificado, cara, eu consigo compreender o positivismo assim como uma versão bem branda, bem política, bem romântica, assim, de ditadura, tá ligado? É assim, eu não posso nem chamar de fascismo, tá ligado? Porque eu acho que ela consegue ser um tipo, assim, de manipulação e de controle tão mais político e menos até agressivo, sabe?
que eu não consigo nem botar em equivalência ao fascismo, mas eu realmente não considero uma coisa positiva, sabe? Apesar desse nome positivismo, sabe? Essa ideia eu sei que o cara que iniciou esse movimento, o tal de Auguste Comte, né? Que é um francês, com vários outros nomes, na verdade, mas, né? Auguste Comte, ou até Augusto Comte, né? Aportuguesando essa figura. Mas é o cara que viveu ainda antes, tá ligado? Só que o Júlio de Castilhos, ele pegou isso daí, e é claro que ele também modificou, tem gente que fala que é o castilhanismo, tá ligado? Só que basicamente, cara, em resumo e conclusão, esse positivismo é assim, ó, é o cara falar, o positivista, ele fala assim pra ti, eu sei mais do que tu e por isso eu vou tomar as decisões por ti, tá ligado? Então, ele nunca diz que ele tá te mandando, sabe? Ele nunca te controla, ele assume o controle por ti porque ele diz que isso tem que fazer. E eu até acho que isso daí meio que ficou assim... De certa forma, cara, perdura até os dias de hoje no Brasil, tá ligado? Eu percebo assim, até nas pessoas, na população mesmo, sabe? Certas pessoas da população brasileira, tipo, a maneira tropical de ser ditatorial, de ser arbitrário, ela é, sabe, ela é muito assim, cheirosa, tá ligado? E por isso que eu tô separando que não é a mesma coisa que fascismo, sabe? Por causa que o positivismo é realmente essa atitude que tu pode ver tanto na esquerda brasileira quanto na direita brasileira. Mas essa atitude, assim, sabe, de pedante, sabe? De querer assumir o controle de ti porque sabe mais do que tu e vai controlar melhor do que tu mesmo tomar as tuas decisões, tá ligado? E daí talvez, tipo, eu não sei se vai ter alguém que tá me ouvindo que seja um defensor do positivismo, sabe? Só que, tipo, ela, inclusive é uma filosofia dita como fora de moda e tudo mais, só que, olha, eu vou ter que dar o crédito pra essas figuras, e quando eu digo dar crédito, cara, com certeza não é tratá-los assim como heróis, tá ligado? Como figuras maneiras, sabe? Tipo... Eu realmente vejo no trabalho do Júlio de Castilhos o que fez com que o Brasil, sabe, não o que fez, mas um dos motores para o Brasil ser essa máquina tão bem centralizada, tá ligado? Porque essa era a ideia de um Brasil republicano que o Júlio de Castilhos tinha. Para começar, ele era isso, ele era republicano, tá ligado? Ele era republicano, ele queria acabar com a monarquia. Então foi isso que foi assim que ele conseguiu controlar o Deodoro da Fonseca, cara. Ele foi em várias etapas. Tipo, em primeiro lugar, ele conseguiu, ele era dono de um jornal, sabe, um jornal chamado A Federação, se eu não me engano. A Federação ou a República, um desses dois nomes assim, porque era o tipo de cara que ele era, tá ligado? Mas era um desses nomes aí que ele tinha, e daí ele pegou e ele convenceu um militar a fazer uma reclamação sobre os soldos, né? Que os soldos era basicamente o jeito que se referia a salários. Dizia que os militares eram mal remunerados, e era, sabe? Pensa que isso daí era, né? Final do século XIX, né? Então lá, 1890, não sei se já era 1889 já, sabe, especificamente, mas, né, ou 1888, era nessa fase daí, tá, um pouco antes de rolar o golpe da proclamação da República, e daí eles estavam sendo mal pagos mesmo. Isso tinha sido um pouco depois da Guerra do Paraguai, tá ligado? Que a Guerra do Paraguai rolou enquanto Dom Pedro II era imperador do Brasil e tudo mais. O Deodoro, né? O Marechal Deodoro daí da Fonseca lutou na Guerra do Paraguai. Ele era mais novo ainda nessa época e tudo mais, né? Foi aí, lá quando ele voltou da Guerra do Paraguai, que ele já tava com uma patente maior, como sargento, por exemplo, o cara que lutou, batalhou, matou gente, tá ligado? Ao contrário também do nosso atual presidente, que quando foi perguntar, um cara que defende tanto o combate, tanto armamentismo, perguntaram se ele já atirou alguém, ele não atirou alguém. Cara que não, né? Ele nunca foi pra uma guerra, nunca foi pro confronto na vida dele, né? Então, pelo menos o Deodoro da Fonseca realmente representava, sabe? Representava a categoria dos milico, e nessa época surgiu, assim, uma identidade, assim, de classe, sabe? Uma consciência de classe no exército que não existia antes, porque até então, durante o período da monarquia, a força real da monarquia estava onde? Na armada, né? Que hoje em dia a gente chama de marinha. Era isso que importava pro regime monárquico, sabe? Era esses caras que eram as figuras importantes, sabe? Os almirantes, com aquelas roupas brancas e cheio de decorações, sabe? O exército era meio que rafoagem, era meio que segunda linha. Então, né, foi por isso que eles estavam reclamando que queria mais remuneração, e isso era contra a lei, tá ligado? Naquela época, milico, né, militar, não poderia dar opiniões públicas em veículos de comunicação. Isso estava dentro assim, da Constituição do Brasil da época, tá ligado? E daí, o Dom Pedro II foi lá reclamar com esse cara, não sei se foi ele especificamente, tá ligado? Mas o cara que fez que caiu na história do Júlio de Castilhos, sabe, de fazer essa publicação reclamando dos soldos e tudo mais,
daí pegou assim e recebeu uma retaliação, e daí o Júlio de Castilhos chegou pro Deodoro da Fonseca, né? Por que pra ele? Porque, como eu falei, ele já era marechal, 72 anos de idade, ele tinha uma reputação, tipo assim, ele não era positivista porque o positivismo era um pouco mais moderno que ele, tá ligado? O Júlio de Castilhos era mais moderno que ele e tudo mais. Como eu falei, o Deodoro sequer era republicano, ele era monarquista. Ele era monarquista, só que ele era a figura boa para liderar o exército. Então, Júlio de Castilhos foi lá e falou assim, olha só, tu não vai deixar, olha só o que o Dom Pedro fez ali e tal. O cara pegou e reclamou do salário de vocês que é baixo, tu é um herói de guerra, tu tem que fazer alguma coisa, sabe? Meteu uma pilha no Deodoro da Fonseca, ele se levantou de noite, dizem que ele se levantou mal, porque ele já tinha problema de saúde, velho, tá ligado? Chegou lá no lugar lá onde tava... Era perto dele onde ficava assim, o parlamento da época, né? Porque nessa época a monarquia funcionava com esse processo de parlamento, né? E ele destitui, sabe? Ele destitui, só que ele não aplica o golpe naquele exato momento, sabe? Ele não proclama a república naquele momento. Ele tira os caras que tinham, os ministros, sabe? As figuras de poder, destitui elas. Na verdade, ele destitui só o chefe da comissão ou da câmara, não sei qual é exatamente o termo que se dá, sabe? Destitui só o chefe. E os caras até falam, tá, agora dá o golpe, porque os caras que estavam querendo que isso acontecesse não era exatamente o próprio Deodoro, sabe? Só que o Deodoro falou assim, dizem que ele se declarou assim, não, o imperador é meu amigo, devo-lhe favores. Aí tu fica assim, peraí, imperador é meu amigo, devo-lhe favores, sabe? E ele não proclama a república, ele volta pra casa e daí, não sei se na mesma noite ou na noite seguinte... Acho que deve ser na noite seguinte, uma semana depois, chega outro milico que também tava querendo que rolasse um golpe militar, tá ligado? Que é o Benjamin Constant. E ele chega daí pro Deodoro e fala assim, sabe quem é que o Dom Pedro II vai colocar pra assumir a posição do cara que tu destituiu ontem ou semana passada? Daí o Deodoro pergunta quem. Eu anotei o nome do cara aqui, ó. É Gaspar Silveira Martins, eu acho que é o nome da figura. Gaspar Silveira Martins, que era esse maluco? Ele também era um jurista, também era jornalista, também era advogado, aqui de Porto Alegre, não, de Rio Grande do Sul. E ele era rival de quem? Ele era rival do Júlio de Castilhos, tá ligado? O Júlio de Castilhos era o quê? Republicano e centralizador, né? Com essas estado bem grande, sabe? Uma nação que controlava, tipo, um único regime federal que controlava todos os aspectos do Brasil, sabe? E agora esse outro maluco daí, o Gaspar Silveira Martins, ele era dito assim mais liberal, tá ligado? Ele queria um processo federalista, mais ou menos como rolava lá, como ainda rola nos Estados Unidos, sabe? Com as províncias, né? Que era assim que era chamado os estados nessa época, as províncias tendo maior autonomia e blá 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 blá. E esse cara daí também ele era monarquista, entendeu? Liberal não tem nada a ver com ser monarquista ou ser republicano, sabe? Ele queria um mercado mais liberal, mas para ele tava bom o parlamento, tava bom sendo uma monarquia também. Então era essa distinção que tinha, sabe? O Júlio de Castilhos republicano e centralizador. Agora o outro cara era federalista e monarquista, tá ligado? E daí esse Gaspar Silveira Martins também, só que daí pra pessoal com o Marechal Deodoro, né, que ele chamava de sargentão, falava que ele era o sargentão, porque o Deodoro da Fonseca, quando ele morou, tipo, ele era lagoano, né, ele nasceu em Alagoas, só que ele viveu em vários lugares do Brasil, inclusive uma época o Marechal Deodoro viveu no Rio Grande do Sul, e quando ele viveu no Rio Grande do Sul, ele se apaixonou por uma mulher, acho que é a Baronesa do Triunfo, se eu não me engano, sabe, ou algum outro título assim, sabe, mas... Ele se apaixonou por essa mulher, só que, né, a mulher não quis ficar com ele, não deu bola pra ele, e ela teve um caso, ela teve um rolo com esse Gaspar Silveira Martins. Então daí, cara, no final das contas é isso que, tipo, não vou dizer que é isso que importou, mas em parte foi isso que importou, tá ligado? Porque o Benjamin Constant falou assim, então Dom Pedro II vai botar aquele Gaspar Silveira Martins pra assumir o lugar do cara que tu destituiu, o que tu vai fazer com isso, Deodoro? Aí o Deodoro, o que ele faz? Ele dá o golpe mesmo, ele proclama a república, só que daí sai de controle até pros caras que queriam que ele assumisse o poder, tá ligado? Porque toda essa ideia assim, que o Júlio de Castilhos estava fazendo também não era tão... Tipo, ele era republicano, claro, só que também já tinha todo o interesse de um grupo, assim,
dos grandes cafeicultores, sabe? O pessoal das terras mesmo, que eles tinham decidido que a monarquia tinha que ir embora e eles queriam, né, que o regime republicano que seria instaurado pensando nos bens deles, sabe? Nos benefícios. O pessoal que era dono, sabe? Os antigos donos de escravos, eles queriam ter mais, eles queriam ganhar dinheiro por ter perdido os escravos, tá ligado? Eles queriam receber indenização do governo, né, que era um bagulho que a monarquia não pretendia fazer, né? A monarquia não tinha projeto da monarquia dar dinheiro para eles por causa disso, só que essa nova república tinha que vir para ser apoiada por esses caras que eles tinham dinheiro, tá ligado? Eles tinham que vir, olha, dando mais regalia, mais direito, então era, cara, uma esquematização complexa, tá ligado? Por isso que tu estuda a história do Brasil, cara, é muito difícil saber quem tava por trás dos planos mesmo, sabe? O Marechal Deodoro em si, que é o cara que deu o golpe, nem foi ele, como vocês viram aqui, como eu falei pra vocês, ele era republicano, cara, o cara era monarquista no começo dessa história. Só que os outros malucos conseguiram conspirar, conseguiram fazer toda uma história, e ele foi presidente do Brasil, e ele, tipo, ficou mais tempo no poder do que os caras que colocaram ele lá pretendiam, sabe? Porque é isso que acontece quando tu coloca milico no poder. Só que daí, pra complementar, tipo, só que era uma república também, como é que é mesmo assim que ele falou, república temporária, tá ligado? Ele ficou como o primeiro ditador do Brasil, digamos assim, durante 1 ano, 2 anos, depois teve uma votação indireta, sabe, votado só por 200 pessoas, se eu não me engano, lá e tal, para eleger o primeiro presidente e o primeiro vice-presidente do Brasil, que seria o Deodoro como presidente e o Floriano Peixoto, que também era milico, também era militar, como vice-presidente dele, sabe? Só que daí, no meio desse trajeto, teve um monte de coisa, sabe? Eu tô pulando a história pra frente, obviamente, só que a moral da história é que o Deodoro da Fonseca, daí no final, ele pede pra sair, sabe? Ele desiste, ele já não tinha mais apoio, né? Ele tentou, inclusive, fazer uma ditadura mais firme ainda, só que não tinha ninguém dando bola pros papos dele mais. Tava tipo assim, mano, velho. E daí ele pegou e largou, e inclusive ele quis abandonar a política como um todo, a carreira militar, só que 1 ano depois dele ter pegado e desistido de ser presidente, sabe? Ele veio a morrer, tá ligado? Pra vocês verem como foi bem perto mesmo, sabe? Ele foi presidente durante 1 ano, aí o outro 1 ano dele de presidente foi uma merda, ele desistiu, sabe, de ser ditador, é por isso que os caras falam, não dá pra chamar o Deodoro de ditador, porque um ditador nunca, tipo, desistiria do poder, sabe? E talvez seja verdade, sabe? Mas é que ele não teve, né, ele não teve a parte que um ditador precisa, que é realmente conseguir centralizar as forças em cima dele, tá ligado? Ele se tornou o primeiro presidente do Brasil por ocasião, tá ligado? Ele era um velho, sabe, com problema de saúde, que não tinha sonhos de, tipo, ele tinha vaidade, ele tinha vontade de grandeza, tanto é que depois que ele fez o golpe, ele tentou ser presidente, só que, né, não era uma coisa que ele tava pensando, era a vontade de outros caras, sabe, era a vontade de outros caras que ele pôs em prática, mas depois ele continuou lá. Só que a moral da história, depois ele saiu, ele quis até se desvencilhar do exército como um todo, sabe, só que quando ele morreu, não se importaram com as declarações dele, enterraram ele com a farda e tudo mais, mas ele tinha dito em vida que ele não queria ser enterrado com a farda, que tipo assim, porque ele tinha ficado brabão com a história de ser político, com a história de ser milico, ele não queria mais nada disso pra vida dele, sabe? Só que pouco tempo depois disso ele morreu, e as pessoas ignoraram, né? Vamos enterrar o Marechal com a roupa dele, né? Com todas as decorações, porque ele tinha sido um herói de guerra mesmo, sabe? Só que daí, opa, tô pisando aqui no negócio que eu já devia ter tirado aqui antes de ter gravado esse programa. Mas prosseguindo, cara, e daí pra completar, cara, como se eu não completasse isso, quando o Deodoro, quando ele renunciou, eles deveriam ter feito uma nova eleição, porque também era assim que estava na Constituição brasileira, que se o presidente renunciasse antes de ter cumprido metade do mandato, que foi o que aconteceu no caso dele, ele foi presidente por só 1 ano, novas eleições teriam que ser convocadas, sabe? Porque para começar, ele e Floriano Peixoto não se davam bem, os dois eram milico, mas eles não se davam bem, eles eram até de chapa oposta e tudo mais. Só que daí o que aconteceu? O Floriano Peixoto pegou e assumiu o poder, sabe? Inconstitucionalissimamente, sabe? Assumiu o poder nesse momento. Ele nunca se tornou presidente mesmo, ele assinava os documentos, mas ele ficou, tipo assim, acho que eu não tenho certeza, mas acho que ele ficou até o final do mandato do Deodoro no poder, sabe? Que daí são 3 ou 4 anos, que eu não me lembro se a presidência era de 5 anos nessa época e tudo mais. Só que ele fica todo o resto do mandato sempre assinando como vice-presidente em exercício, sabe? Ele nunca assumiu daí como presidente, por exemplo, sabe? Só que foi, tipo, ele não deveria ter assumido, mas como, tipo, mais uma vez, resumidamente, sabe? No caso do Floriano Peixoto, ele tinha apoio popular, e sim, foi uma ditadura, ele matou gente, ele exterminou pessoas, tá ligado? Então, olha, é assim que nasce a República Brasileira, sabe? A República nasce brasileira num golpe,
que, que depois que o cara que deu o golpe sai, o vice dele assume um golpe dentro do golpe, cara. E daí, pouco tempo depois, entraria em eleições. Em 1930 teria um outro golpe. Tipo, na verdade, no primeiro momento não seria um golpe, mas... já começaria com o golpe também, que em 1930... Quem é que daria golpe? Seria Getúlio Vargas, mais uma vez daí, né? Um gaúcho se metendo nas histórias do Brasil, tá ligado? Que ele saiu de Porto Alegre acompanhado com um militar e tudo mais, sabe? Getúlio Vargas, que era uma figura, como eu falei, ele tinha sido... Eu não sei se ele chegou a conhecer o Júlio de Castilhos, mas ele foi influenciado por todo o pensamento positivista do Júlio de Castilhos, sabe? Que é o que formulou, assim, até a identidade do Brasil, sabe? Eu não sei se vocês sabem, inclusive, o lema de Ordem e Progresso é um lema positivista que o lema completo é amor, ordem e progresso, para vocês verem como o positivismo é assim, né? A arbitrariedade romântica, a arbitrariedade cheirosa, tá ligado? Ele nunca vai te ofender. Só que acho que os caras acharam que amor ia ser muito frouxo, sabe? Não, nada de amor. Vamos botar essa ordem e progresso para deixar bem claro que a gente aqui, vamos até deixar o amor de fora, sabe? Amor não é importante, né? Mas o lema completo é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Esse é um lema positivista, né? E ouvindo assim, tu vai dizer, Renan, isso não parece algo ruim. Pois é, não parece, mas você tem que ver o que essas pessoas fizeram na prática, sabe? Tem que ver o que o positivismo foi pro Brasil, sabe? E eu, hoje em dia, tenho uma visão de que não foi uma coisa bacana, tá ligado? Eu acredito que foi por essa mentalidade positivista que o Júlio de Castilhos tinha, que o Borges de Medeiros teve, e transmitiram pro Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas daí viria a ser presidente do Brasil por, sei lá, a primeira vez, 15 anos depois, mais 4, sabe? Então, um dos presidentes, maior parte da história do Brasil, e tipo assim, Getúlio Vargas é uma figura muito complexa, sabe? Eu nem vou poder falar muito dele aqui, porque não é um programa só sobre ele, mas assim, ó, em resumo, cara, ele deu um golpe militar, conseguiu ficar no poder de maneira assim, da mesma forma, provisória, durante uns 7 anos mais ou menos, e quando tava chegando a hora, tipo assim, de ter que haver uma maneira de legitimar democraticamente o poder dele, ele deu um golpe, dentro do golpe começou o famoso Estado Novo, ou nem tão famoso assim, tá ligado? Que deve ter sido a pior ditadura do Brasil, no sentido assim de que, olha, o Getúlio Vargas fazia o que bem entendia. Ele realmente foi o ditador brasileiro, tá ligado? Somando todo o tempo que ele ficou no poder no primeiro mandato, 15 anos, mais ou menos. Mandato não, né? Porque ele não tinha... Ele se colocou no poder, tá ligado? Durante 15 anos. E depois disso ele voltaria e ser eleito daí democraticamente, tá ligado? Que é outra coisa, assim, surreal de se imaginar, sabe? É um bagulho, assim, por isso que é uma figura, assim, que eu não sei, tipo, eu não tenho mesmo como opinar, sabe? Porque eu realmente acho que, de uma certa forma, ele foi uma figura disruptiva, tá ligado? Porque, assim... mesmo que eu entenda que, tipo assim, observando o presente, sabe? Assim como o Lula consegue angariar multidões e o Bolsonaro consegue angariar multidões. E tem um monte de pessoa que diria que o Lula é um ser humano terrível. Tem um monte de pessoa que diria que o Bolsonaro é um ser humano terrível, tá ligado? O Getúlio Vargas também tinha essa capacidade, tá ligado? Tanto é que, né, um cara que ficou no poder na marra, entre aspas, né? É que a questão é que é sabido que ele perseguiu vários opositores políticos. Essa é a grande verdade também sobre esse lance de ditaduras, no final das contas, sabe? Porque uma ditadura bem-sucedida extermina os seus opositores políticos e daí os que ficam vivos são os que gostam dele, basicamente, sabe? É um processo que aconteceu bastante e o Getúlio Vargas, pelo jeito, ele fez um bom trabalho nisso. Só que também tem algumas coisas a respeito dessa figura que, tipo assim... como eu tinha mencionado lá no começo desse programa, essa ideia de ser uma coisa disruptiva, sabe? De modo geral, esses ditadores, sabe, eles se estabelecem no poder de uma maneira disruptiva, tá ligado? Raramente o ditador é aquele que o poder que já estava ali queria que chegasse no poder, tá ligado? Então, o Getúlio Vargas se colocou no poder de uma maneira disruptiva, então eu acho que é por isso que ele é essa figura assim, difícil assim, de ler, tá ligado? Porque eu considero ele um ditador, só que ao mesmo tempo... não sei se é porque falta pra mim mais evidência sobre o que ele fez, sabe? Porque honestamente parece que é bem difícil encontrar muita coisa, sabe? Tipo assim, a gente tem as informações de que rolou barbaridades, mas tem poucos documentos, sabe? Tem pouca coisa assim que comprove o que o Getúlio Vargas fez, principalmente nesse tal de Estado Novo, sabe? Que foi a partir de 37 até 45, até o final da Segunda Guerra Mundial, sabe? Então... é ali que supostamente ele fez as maiores barbaridades dele, e não é só supostamente, sabe? Eu sei que ele fez, né? Só que ao mesmo tempo também ele fez algumas coisas assim que provocava, assim,
um desenvolvimento nacional, sabe? Ele era abertamente, assim, anticomunista e, como é que é mesmo? Só que ele tinha um processo muito grande, assim, de nacionalismo que era convertido em estatismo, sabe? Então, é por isso que até figuras chamam o Getúlio Vargas de comunista. Tu fica assim, mano, como é que tá chamando o cara que no discurso dele ele tava falando sou contra os comunistas? Como é que tu tá chamando esse cara de comunista, tá ligado? É tipo os caras que tentam associar o Hitler com o comunismo só porque, por causa do nome dele lá, sabe, do Partido Social Nazista, Socialista do nazismo. Cara, no discurso do Hitler, uma das pessoas que ele odiava eram os comunistas, porque os comunistas representavam outra forma de poder, da mesma forma que o Getúlio Vargas. É óbvio que o Getúlio Vargas ia contra os comunistas porque ele queria o poder na mão dele, só que isso não quer dizer que ele não teria condutas que outras pessoas poderiam taxar de condutas comunistas, que era estatização, sabe? O Vargas estatizou várias coisas e ele dizia, tipo, eu realmente acredito que isso não quer dizer que ele não era que ele também não foi um governante corrupto, que ele não foi um tirano em vários níveis e tudo mais. Só que, em primeiro lugar, eu não acho que eu posso colocar ele no patamar do mesmo os caras que viram na mesma época do que ele, porque, tipo assim, é um fenômeno global, é até curioso, né? Ver o quanto que essas coisas se repetem mesmo, sabe? Ver o quanto que a história está realmente acontecendo de novo na nossa frente. Porque, tipo assim, pense que nessa época, entre 1930 e 1945, quem eram os presidentes ao redor do mundo, sabe? Quem eram os presidentes ao redor do mundo? Era Hitler, era Stalin, era Mussolini, era o Franco, sabe? Era o Salazar. E era o Getúlio Vargas, tá ligado? Então, tipo assim, vários dos países aí estavam com seus ditadores no poder, tá ligado? Tava esses ditadores no poder aí ao mesmo tempo, simultaneamente. E assim, mesmo sabendo que o Getúlio Vargas, não, na minha forma de ver, não é um herói, tá ligado? Ainda assim, né, botando ele no mesmo nível que o Stalin, Hitler, Franco, Mussolini, tá ligado? Eu realmente não posso dizer, não, acho que o Vargas era a mesma coisa, sabe? Talvez ele fosse e eu não saiba, né? Eu vou até fazer outros esclarecimentos, tipo assim, até para vocês terem uma ideia assim, de quanto essa coisa realmente era no fio da navalha mesmo, sabe? O Brasil demorou um tempão para quebrar a neutralidade dele na Segunda Guerra Mundial, sabe? Na Segunda Guerra Mundial foi só quando, tipo assim, já tava lá no... Tipo assim, dá pra se dizer que já era sabido quem é que ia vencer a guerra, tá ligado? Que o Brasil falou, não, tudo bem, vamos se envolver na guerra. E realmente teve soldados brasileiros que participaram da Primeira Guerra Mundial. Ao contrário da primeira, que diz que o Brasil foi tipo assim, só chegou a mandar um pessoal que nunca chegou a chegar no combate, porque eles também têm essa mania de mandar os caras pra guerra quando já tá acabando, sabe? Então o Brasil fez isso na Primeira Guerra Mundial, só que não conseguiu fazer nada. Na Segunda Guerra Mundial, não. Pelo menos eles conseguiram, os soldados que foram pra lá foram heróicos. Só que o que eu tô falando aqui é do ponto de vista ainda do que foi feito politicamente, tá ligado? E tinha gente dentro do governo Vargas, tá ligado? Os caras que trabalhavam com ele, milicos, militares, que era a favor do Brasil se aliar com a Alemanha nazista, sabe? Tem que entender que quando essas coisas eram contemporâneas era outra coisa, sabe? Hoje em dia todo mundo quer olhar para trás e falar mal e julgar e fazer de conta que não tinha ninguém aqui do teu lado olhando para aquilo lá achando bonito, sabe? E tinha, sabe? E daí, aí tipo assim, ou porque o Vargas realmente não era uma escória tão grande assim, sabe? Que nem sei lá, o Dutra, por exemplo, que é um cara que depois viria a ser presidente do Brasil na época da ditadura militar, da nojenta ditadura militar, que tem uns filhos da puta pedindo pra voltar, tá ligado? Eu não me esqueci ainda porque comecei a falar de tudo isso, sabe? Então, esse Gaspar Dutra daí, que chegou a ser presidente do Brasil durante o período da ditadura militar, esse cara daí era um dos que falava assim, Vargas, vamos se alinhar com o Führer, tá ligado? Falava, abertamente defendia, advogava que seria melhor, em vez de se unir com os aliados, se unir com o eixo. E durante muito tempo era incerto, porque realmente, sabe... Ou porque o Vargas ainda estava pensando no que ele ia fazer, ou porque ele estava mantendo aquela história que seria, tipo assim, a neutralidade, como é que é mesmo? Não é... Tem um termo assim, neutralidade cínica, sei lá, um termo que foi cunhado que é tipo assim, a postura política do Brasil até os dias de hoje, tá ligado? O Brasil... mesmo que nós tenhamos as nossas opiniões sobre as outras coisas, a gente não costuma dar opinião sobre a história do mundo, porque basicamente a gente fala assim, olha,
Não estamos se envolvendo diretamente de um lado nem pro outro. Então, tipo assim, mas ainda bem que pelo menos, sabe, aos 45 do segundo tempo, o Brasil se uniu contra a Alemanha nazista, porque, tipo assim, né, a Alemanha nazista, a Itália fascista, e o Japão nipo fascista também, tá ligado? Se uniu contra o eixo, sabe? Porque pelo menos a gente pode ter essa marca de dignidade na nossa história, né? Porque durante bastante tempo houve a possibilidade de ser o contrário. Imagina que nojento, imagina que asqueroso se o Brasil tivesse entrado pro eixo, imagina que absurdo a gente ter que olhar. Se dependesse de vários dos milicos do lado do Vargas, isso teria acontecido, tá ligado? Isso teria acontecido, a gente teria que ter essa vergonha na história desse país, entendeu? Só que então, tá, o Vargas ficou no poder durante esse tempo daí e tal. E depois ele saiu e renunciou, uma outra vez um ditador que renuncia, só que também ele já tava, tipo, dava pra ver que ele já pretendia voltar algum dia, eleito democraticamente, certo? Ele sabia que ele conseguiria, sabe? E conseguiu, né? Anos depois ele foi eleito, e daí, cara, tem todo o contexto do suicídio dele, a carta dele, que eu até poderia ler a carta dele, sabe? Porque é uma carta maneira. Eu vou pesquisar aqui agora, já que eu comecei a falar desse cara aqui no meio, sabe? Eu vou ler a carta dele, que tipo assim, olha, a versão mais assim... mais jogar água em cima do jogar água em cima do fogo, sabe, tentar apagar as esperanças disso que ser maneiro, é dizer que tipo assim, essa carta que Getúlio Vargas deixou antes de se matar, sabe, foi só pra ele morrer como uma figura positiva, sabe, porque ele tinha coisa de corrupção e esquema, e daí ele sabia que ele podia se dar mal, ele podia ser preso, e ele podia daí, tipo, ele podia ter uma história mais, sabe, menos bonita do que se matar, tá ligado? Então ele preferiu escrever essa carta, se suicidar, pra entrar pra história com essa figura, assim, sabe, do cara que se matou escrevendo uma carta pro povo brasileiro. Que eu vou ler pra vocês, tá ligado? Eu vou ler pra vocês antes de continuar esse raciocínio, né? Porque é outra coisa interessantíssima sobre a figura do Vargas, tá ligado? O cara se matou enquanto ele era presidente do Brasil, sabe? Enquanto ele era presidente do Brasil no período que ele tinha sido eleito democraticamente. Então a gente tá falando de um cara que ele foi ditador, durante 15 anos ele foi um ditador aqui no Brasil, renunciou, voltou a ser eleito, daí foi eleito pelo povo, sabe? Voltou com uma marca populista, com um título assim de pai dos pobres, sabe? Que ele se vendia autoproclamado pai dos pobres e tudo mais, sabe? Então, veio com essa história daí toda, e enquanto ele estava em exercício, sabe? Ele acabou se matando, e teve a famosa frase que ele disse assim, do Catete, né? Que era o Palácio do Catete, que nessa época ainda era no Rio de Janeiro, né? Que era a capital do Brasil. Ele disse, do Catete eu só saio morto, sabe? E ao contrário de outros presidentes que também falaram isso, né? O Vargas cumpriu, sabe? Ele só saiu do Catete morto, sabe? Porque, né, não foi deposto, não sofreu impeachment, né, não foi levado preso, nada do tipo, ele se matou. Então, eu vou ler aqui a carta antes de fazer umas considerações sobre ela, sabe? Cópia da carta manuscrita, essa aqui, ó. É que tem uma história, deixa eu ver aqui, ó. A Carta do Testamento de Getúlio Vargas é um documento endereçado ao povo brasileiro, escrito por Getúlio Vargas, horas antes de seu suicídio, na data de 24 de agosto de 1954, né? Então, basicamente uns 10 anos antes do golpe militar, né? Inclusive também dizem que o suicídio dele foi um negócio que adiou o golpe militar, sabe? Né? Então essa é outra coisa curiosa, sabe? Por que o suicídio de um ditador evitaria que outra ditadura entrasse em vigor, sabe? É curioso, né? Enfim... Existe uma nota manuscrita de suicídio diferente da Carta do Testamento, da qual se conhece 3 cópias, que foi divulgada mais tarde. Ah, tá, do texto datilografado. Existe polêmica quanto à autenticidade do texto datilografado. Tá bom, então, esse aqui é o texto datilografado, esse aqui eu não vou ler o texto datilografado, eu acho, porque pode ser que não seja verdade, então eu vou ler só a carta de despedida manuscrita. Essa aqui é sabido que foi feito por ele, né? Olha... Deixo a sanha dos meus inimigos o legado da minha morte. Levo o pesar de não haver podido fazer mais por não haver podido fazer por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente pelos mais necessitados, todo o bem que pretendia. A mentira, a calúnia, as mais torpes invencionices foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida, sistemática e escandalosa. Basicamente ele está dizendo que ele foi alvo do que hoje em dia a gente está chamando de fake news, tá ligado? Getúlio Vargas está dizendo que
tudo que estavam falando sobre ele, ou pelo menos grande parte, eram mentiras para querer manipular a percepção do povo sobre ele, sabe? Acrescente-se a fraqueza de amigos que não me defenderam nas posições que ocupavam, olha só, dizendo que alguém, felônia de hipócritas e traidores a quem beneficiei com honras e mercês e a insensibilidade moral de sicários que entreguei à justiça, né? Sicários é matadores, pra quem não sabe, porque é um termo assim que até eu me acostumar eu também não sabia o que queria dizer, por isso que eu tô explicando, né? Que entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente na opinião pública do país contra a minha pessoa, entendeu? Então o cara tá dizendo, olha, fake news, fake news, fake news. Se a simples renúncia ao posto a que fui elevado pelo sufrágio do povo me permitisse viver esquecido e tranquilo no chão da pátria, de bom grado renunciaria, né? Então ele tá dizendo que se ele tivesse só que renunciar e pudesse viver daí tranquilo no chão da pátria, né? Pátria em letra maiúscula, de bom grado ele renunciaria. Ó, mas tal renúncia daria apenas ensejo para, com mais fúria, perseguirem-me e humilharem. Então ele está dizendo que ele previa que, mesmo que ele renunciasse, os caras que queriam a renúncia dele continuariam indo atrás dele até ele morrer em total desonra, sabe? Querem destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos poderosos do dia e às caças privilegiadas. Então aqui, ó, é o discurso que a gente escuta até hoje em dia, tá ligado? O Lula já falou que ia fazer coisa desse tipo, o Bolsonaro já falou que ia fazer coisa desse tipo e o Vargas estava falando isso antes de se matar há 70 anos atrás, sabe? Velho e cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor, não de crimes que não cometi, mas de poderosos interesses que contrariei, ora porque se opunham aos próprios interesses nacionais, ora porque exploravam impiedosamente aos pobres e aos humildes. Então, basicamente, ele está dizendo que quando, né, os poderes queriam que ele tomasse atitudes antipatriotas, antinacionais, ele não aceitava, e quando os poderes queriam que ele tomasse atitudes contra o povo, ele não aceitava. Então, tipo assim, eu entendo de manipulação, eu entendo tudo isso, e eu consigo ver como, tipo assim, a fácil versão de desacreditar essa carta é só dizer que o Vargas criou toda uma conspiração para fazer com que justificasse o suicídio dele, tá ligado? Só que, né, eu também consigo ver que se isso tivesse, se as coisas que ele fala são verdade, pelo menos em parte, também consigo implicar por que as pessoas iam querer destruir o Vargas, tá ligado? Olha só, e para concluir ele diz o seguinte: só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos, que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que de perto ou de longe trouxeram-me conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde. Então é essa aí, tá ligado? Então, falando bem sinceramente pra vocês, cara, eu realmente não sei, tá ligado? Realmente é uma figura que talvez eu estude a vida inteira esse sujeito, Getúlio Vargas, e eu não saiba pra vocês qual é o meu veredito da parada, sabe? Mas eu realmente acho que ele é uma figura disruptiva até certo ponto, tá ligado? É um cara que não, tipo assim, não que ele não deveria ter chegado até o poder, mas não era o cara que, se a elite estivesse escolhendo o tempo inteiro, não teria sido ele que teria ficado no poder, sabe? Mas ele chegou ao poder, conseguiu se manter no poder, sabe? Conseguiu centralizar, conseguiu fazer mudanças sociais que garantiram o apoio popular dele, porque rolou. E ele perseguiu, ele matou e talvez, provavelmente torturou, provavelmente, né, fez aquilo que ditadores fazem, tá ligado? Só que, né, é uma figura complexa, é uma figura controversa, então eu não me sinto seguro nem pra falar que ele é um diabo, nem que ele era um anjo, mas, né, realmente eu acho que, de certa forma, ele significa uma figura disruptiva, mas de maneira nenhuma isso está endossando a ditadura que foi, né, todo o regime Vargas, principalmente a partir de 1937, o tal Estado Novo. Só que daí, cara, e tiveram vários outros curtos períodos de ditadura, mas depois teve, né, a que foi mais longa, que foi a ditadura militar, que começou em 1964, sabe, quase 10 anos depois desse suicídio do Vargas, que supostamente, sabe, essas pessoas que estavam querendo destruir eles eram os caras que dariam um golpe depois algum dia, sabe? Então tem toda essa história dele também por trás, se é verdade ou não, eu já não sei, né? Só que daí então, cara, o resumo da ópera, cara, o resumo da ópera é que, basicamente, entendeu?
Se tu estudar a história desse Brasil, se tu ver a quantidade de vezes que milico foi se meter, sabe? Foi pegar poder na marra, sabe? Com o tanque, com o exército, com pressão, com tomando, sabe? Várias vezes, como eu falei aqui, eles esperavam o povo clamar, sabe? Tipo os abobados que estão falando sobre intervenção militar agora, sabe? E tu confiar, cara, que o milico vai fazer a melhor decisão, que ele entende, cara, que ele vai tomar a decisão boa pro povo, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Isso daí, assim, simplesmente mostra aquela famosa história, assim, de desconhecer a história do próprio país, sabe? Desconhecer a história do próprio Brasil, ver o que foi, sabe? Eu vejo os caras falando que, hoje em dia o Brasil tá numa ditadura. Cara, pode ter censura no Brasil, só que, assim, ditadura, meu irmão, ditadura, pelo amor de Deus, tá ligado? Ditadura, tu tem que ver o que aconteceu na história desse Brasil, tá ligado? Os malucos que ficam falando dessa merda na internet, sabe? Eles estão vivos falando essa merda, sabe? Se fosse a ditadura que eles estão sugerindo que eles já estavam mortos, sabe? Estavam morto e enterrado, sabe? E censurado e massacrado, sabe? Porque o Brasil já entrou nesses períodos várias e várias vezes. Muitas vezes, quase todas elas, quando o milico estava no poder, sabe? Quase sempre quando o chefe do Estado do Brasil era um militar, é que rolava as maiores perseguições, as mortes, as torturas, as execuções, sabe? Isso daí que rolou durante muito tempo, sabe? Durante a ditadura militar, sabe? Que surgiu o Esquadrão da Morte, sabe? Que eram os policiais que aproveitavam todo esse período de praticamente poder fazer o que quiser para executar pessoas variadas que eles achavam que mereciam a punição, mereciam a execução, sabe? Que basicamente seria o que depois hoje em dia a gente chama de milícias, sabe? Que a gente chama de milícias no Rio de Janeiro. Tudo isso teve origem na ditadura militar, sabe? Nas mais modernas, no caso, né? Porque basicamente, cara, infelizmente o nosso país é marcado por várias ditaduras, cara. A nossa breve democracia, cara, que tem um pouco mais de 100 anos, começou através de um golpe. Desde então, teve no mínimo umas 3 ditaduras, tá ligado? Desde que isso aconteceu. Cara, nunca deixe esses abobados que estão aí falando esse tipo de coisa se tornar maioria, tá ligado? Se tornar maioria, porque assim, ó, no final das contas, cara, a gente manter nesse sistema democrático, eu já falei pra vocês que eu não acredito no sistema de representatividade desse momento, sabe? Representatividade não, a democracia representativa do Brasil nesse momento. Só que de maneira nenhuma esse meu discurso é a favor de intervenção militar. Não, sabe? Se tem a última coisa que eu quero é que milico se intervenha em política, sabe? Milico intervir na política nunca, jamais, sabe? Já basta aqueles milicos que são colocados no poder pelo voto popular, pelo voto, os caras que votam de livre e bom grado, mas, né, como eu falei aqui várias vezes, o Bolsonaro ainda dá pra ser identificado como milico, né, o cara foi capitão há muito tempo atrás, ele só ficou usando isso daí pra conseguir adesão, sabe, não era que nem os outros caras que de fato eram milico, de fato tinha o poder, de fato tinha capacidade centralizadora de mobilizar, sabe, de mobilizar, porque o que acontecia nesses períodos também era revolta, e para conter revolta tinha que ter guerra, tinha que ter combate, e esses ditadores sempre comandavam exércitos para matar os revoltosos, tá ligado? Então, sabe, é muito bom que o Brasil não volte para esse estado, sabe? É muito bom que o Brasil não vire uma ditadura, e que não tenha que rolar revoltas, e que o Brasil, né, o cara que estiver no poder não utilize o exército brasileiro para matar o povo brasileiro, porque isso já foi feito várias e várias vezes, tá ligado? Mas, né, tem que entender que quem defende intervenção militar hoje em dia, das duas uma, ou é gente ignorante que não sabe o que significa isso, ou é gente que sabe muito bem e tem noção absoluta de que é o tipo de intervenção que beneficiaria ele, tá ligado? Porque praticamente todo mundo condena a ditadura na teoria, sabe? Só que na prática, cara, a ditadura vai beneficiar um grupo, vai beneficiar uma categoria, vai beneficiar alguma parcela da sociedade, tá ligado? É por isso que acontece. Só que agora, que tipo de ditadura aconteceria no Brasil em 2022? Não seria uma ditadura revolucionária, comunista. Como eu já disse várias vezes, não existem essas pessoas aqui no Brasil nesse momento, sabe? Não tem uma figura que seja abertamente de esquerda, abertamente ligada ao movimento armado e que tenha poder político de movimentar, sabe, a população para sugerir esse tipo de cenário. Agora, onde é que tem arma no Brasil? No exército, sabe? O exército brasileiro, a maioria das pessoas lá estão na orientação que a gente enxerga como direita. E tem vários níveis de direita, dos menos extremos aos mais extremos, tá ligado? Então, a única ameaça real de golpe que existe nesse país é militar, sabe? Assim como aconteceu historicamente em todos os momentos. Só que, né, como eu falei aqui algumas vezes,
Tipo, o primeiro golpe, o golpe republicano, cara, teve muita influência também dos Estados Unidos, sabe? Essa é outra coisa que eu já apontei aqui em outros programas, que tipo assim, cara, essa relação Brasil e Estados Unidos é muito mais complexa que a gente consegue perceber hoje em dia, sabe? Olhando só por essa nossa ótica moderna de nações, cara, realmente não é assim que funciona, sabe? O Brasil já teve um projeto de se chamar Estados Unidos do Brasil, sabe? Tinha de fato isso, sabe? Até, inclusive tem partes desse tipo, tem prédios no nosso país que tu vai encontrar esse nome, Estados Unidos do Brasil, porque tinha o plano de se chamar assim, inclusive foi apresentado para o Deodoro da Fonseca, eu posso dizer que foi uma coisa boa da parte dele, mas foi apresentado para ele uma bandeira idêntica à norte-americana, só que transicionando as linhas vermelhas e brancas por linhas verdes e amarelas, sabe? Por linhas verdes e amarelas, com aquele mesmo quadradinho azul com as estrelas. Ia ser assim, a nossa relação com os Estados Unidos seria muito mais escancarada, eu diria, sabe? Ficaria evidente que tem os Estados Unidos do Brasil que fica no sul e os Estados Unidos das Américas que fica no norte. Cara, isso daí talvez até seria melhor para deixar bem claro como é que as coisas funcionam, sabe? Porque senão a gente fica com essa ideia, com essa falsa noção de que somos nações independentes, né? Mas eu quero dizer que mostrou esse negócio aí pro Deodoro da Fonseca, diz que ele deu uma paulada assim na mesa e dizendo assim, senhores, nós estamos mudando de regime, não de nacionalidade. E disse que a bandeira brasileira já era muito bonita, porque, tipo assim, não existia bandeira brasileira quadradinha, do jeito que a gente conhece, mas tinha um brasão, sabe, relacionado à dinastia de Bragança, mas que tinha sido confeccionado já e tudo mais, sabe? Então, principalmente aquele losango ali do meio, praticamente, essas coisas inteiras, só que deles reformularam, colocaram, né, parte do lema positivista no meio, né? Que amor, ordem e progresso, mas eles acharam que amor era meio frouxo, assim, não, amor não queremos que o povo brasileiro pense em amor, é ordem e progresso, ordem pro povo, progresso pro governo, tá ligado? Era isso que eles definiram quando estabeleceram como é que ia rolar. Então, essas são as origens, sabe, do primeiro golpe militar, sabe, republicano e tudo mais, centralizador, positivista, foi aí que surgiu. Aí, só que deu o seguinte, né, aí veio o primeiro general golpista do Deodoro da Fonseca, né, Marechal, na verdade. Daí veio o segundo general golpista, que é o Floriano Peixoto, e daí depois veio o primeiro presidente eleito, e mais uma vez, né, não era eleições assim, com muita gente votando, né, mas o Prudente de Moraes já teve, tipo assim, centenas de milhares de pessoas votando, sabe? Chegou nas casas dos 200 mil, 300 mil votos participando, o Prudente de Moraes foi eleito, só que daí, tipo, já teve uma grande estabilidade até chegar a 1930, que eu não vou ficar me focando nesse momento, sabe? Só que em 1930 tem o golpe de Getúlio Vargas. O que é o Getúlio Vargas nessa questão daí toda? Qual é a origem dele? Cara, ele também é um militar, sabe? Se não me engano, ele era sargento no momento que ele aplica o golpe, sabe? Só que ele tá representando um outro pessoal que é aqui, tipo assim, é uma divisão que tava assim... Principalmente no Rio Grande do Sul, né? Ele saiu com os caras aqui armados do Rio Grande do Sul, atravessou até lá São Paulo e tomou lá o poder, né? E ficou no poder durante um bom tempo e tudo mais. Tem toda essa questão assim do Sul, que eu até que acho que eu também não vou entrar aqui agora, porque eu gostaria de falar sobre isso, mas eu sei que eu vou falar muito sobre isso, sabe? Mas só pra... Talvez eu fale isso no próximo programa, só pra deixar spoilado, sabe? Toda essa parte aqui da região sul do país tem toda uma questão muito interessante por esse fato de ser a divisa, tá ligado? Então, assim, pra vocês entenderem, não é um bagulho assim, o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com bairrismo mesmo, sabe? Não é tipo, o Sul é meu país. Não é esse tipo de mensagem que eu tô falando aqui. Mas é só pra entender de forma prática por que acontece todas essas confusões mentais. É que, cara, o Rio Grande do Sul é o último estado do Brasil, então ele faz divisa com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina. Então, as pessoas dessa região toda se conheciam, se relacionavam, a cultura desse povo sempre foi muito interligada, sabe? Então é por isso, é aquelas coisas que o gaúcho tem mais similaridades com o uruguaio do que os moradores do norte do Brasil, do nordeste do Brasil. É evidente, por causa da distância, tá ligado? Aqui já é um clima subtropical, né? Não só aqui, Santa Catarina e Paraná também já é um clima subtropical, sabe? Tem essa grande diferença até climática, sabe? Então tem toda essa questão daí que sempre teve essas separações e também divergências ideológicas, políticas, entendeu? Então, mas o Getúlio Vargas, apesar de, o Júlio de Castilhos morreu em 1903, né? Então ele não chegou a ver o Getúlio Vargas em ação, mas tudo que o Getúlio fez teve muito a ver por causa do positivismo e do castilhanismo, sabe? Do Júlio de Castilhos. Foi aí que ele conseguiu manter e também já era uma tradição que eu não sei honestamente quando que nasceu, sabe? A tradição, assim, de centralizar do Brasil, que eu vou ter que dar, tipo assim, olha, eu vou dar um grande crédito, porque assim, eu vou falar isso aqui em várias etapas, sabe, mas a primeira etapa é que eu acho que realmente o Brasil, sabe,
primeiro enquanto império e depois enquanto nação, ele fez um dos melhores trabalhos de conter a própria população, sabe? Destruir as revoltosas, matar os revoltosos, sabe? Conter as revoltas e manter as pessoas, sabe? Unidas sobre o mesmo regime soberano e opressivo, eu diria, sabe? Porque, tipo assim, nos Estados Unidos, apesar de eu acreditar que o sistema deles evoluiu para conseguir fazer isso, mesmo com o sistema federalizado deles, sabe? É um país muito mais federalizado, sabe? As províncias, os estados têm muito mais poder individual, sabe? E tem esse tipo de coisa, mas eu realmente acho que o sistema deles é inteligente o suficiente para se beneficiar e operar nesse mesmo sistema, tá ligado? Eu não acho que seja realmente um lugar onde o povo tem mais poder, eu só realmente acho que a distribuição desse poder é feita de uma maneira menos clara. Só que agora aqui no Brasil não, sabe? Antes de existir a República, sabe? Já era bastante assim, sabe? Já era, tipo, desde quando rolou o processo da independência, em 1822, foi quando explodiu a primeira grande onda de movimentos separatistas no Brasil, e foi realmente no Brasil inteiro, sabe? No Rio Grande do Sul foi a Revolta Farroupilha, daí teve a Inconfidência Mineira, da onde saiu a figura do Tiradentes, tá ligado? Teve revoluções federalistas também em São Paulo, teve revoluções federalistas no Norte e no Nordeste, sabe? Teve várias pessoas que no momento da independência, já sabendo da situação do Brasil, já sabendo que o sistema funcionava, que era centralização de poder, de recurso, era uma minoria muito rica, sabe? Claro que nessa época ainda tinha um processo de escravidão no meio, sabe? Só que essa revolta separatista vinha até vinha das pessoas brancas, tá ligado? Vinha das pessoas livres, no caso, porque elas, tipo, mesmo já sabiam que, sabe, a gente já não estava muito feliz do jeito que estava antes, vamos aproveitar o momento que está rolando essa independência de Portugal mesmo e vamos se separar, vamos, né, o Rio Grande do Sul quis se separar, e Minas Gerais quis se separar, e estados, né, acho que o Maranhão quis se separar, né, e Pernambuco quis se separar, sabe? Teve vários estados, né, várias províncias que tentaram fazer basicamente o que aconteceu na América Latina, sabe? É aqui que eu quero fazer a comparação, porque o Brasil, esse gigante na América Latina, é uma anomalia, tá ligado? No sentido que, tipo assim, praticamente todo o resto da América Latina foi colonizada pela Espanha, né? Só que o que aconteceu? Quando os espanhóis saíram daqui, sabe? Aquilo lá se separou em várias micronações, né? Não micro, mas assim, pequenas, né? Se comparado ao Brasil. Basicamente todos os países, né? Que em algum momento foram colônias da Espanha e hoje em dia não são mais, eles não se mantiveram como uma grandíssima nação. Imagina se tivesse sido, tá ligado? Imagina se em vez de a gente ter Venezuela, Cuba, Colômbia e Argentina, Uruguai, Paraguai, tá ligado? E Chile, Equador, enfim, toda essa grande, assim, massa de países que a gente, que usam o idioma, assim, derivado do espanhol hoje em dia, tá ligado? Imagina, até o México, no caso, né? Mas imagina se todos esses países não tivessem separado, sabe? Tivesse se mantido uma única nação. Porque foi basicamente isso que o Brasil... Claro que o México eu já estou espalhando, né? Mas não precisa ser tal o México. Eu só quero dizer que, sei lá, a América Latina poderia ser dois países, sabe? Um país que era ex-colônia da Espanha e um país que era ex-colônia de Portugal, sabe? Só que a colônia espanhola não foi isso que aconteceu, sabe? Se separou em vários pequenos países. Só que agora no Brasil, cara, os poderes em controle conseguiram centralizar eternamente, conseguiram conter todas as revoltas, todas as tentativas, tá ligado? Toda vez que alguém queria se separar, toda vez que alguém queria se emancipar, o governo dizia não, sabe? E depois que chegou a República, sabe? Isso foi no regime do Império, sabe? Que até já eu mencionei um pouco isso, sabe? E já que eu entrei nessa questão, vou até aproveitar para fazer um comparativo para vocês entenderem esse negócio de ditadura e poder, sabe? Poder absoluto. Pense o seguinte, o Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil, né? Depois de declarada a independência, no caso, ele ficou no poder durante 8 anos, cara. O que são 8 anos? São 2 mandatos de presidente, tá ligado? Então, o primeiro imperador já não teve um reinado de imperador. E ele foi afastado por quê? Por maquinações políticas. Claro que tinha, tipo, motivos para conseguir controlar a percepção popular contra ele, tá ligado? Só que não foi o povo que chegou e matou, arrancou a cabeça do Dom Pedro, tá ligado? Foi os políticos que decidiram que Dom Pedro vai embora, que agora a gente vai mandar. Inclusive fizeram isso quando a dona Leopoldina já tinha morrido, sabe? A imperatriz Leopoldina tinha morrido. E daí, 1 ano depois disso, Dom Pedro foi expulso do Brasil, ele foi exilado para Portugal. E o filho deles, né, Dom Pedro II, tinha 2 anos de idade. Então o Brasil ficou num período chamado de período da regência, que foi nesse principal momento aí que teve muitas contenções violentas, sabe? Durante os 12, 13 anos que não tinha imperador, né, fixo, né, era só os políticos dos altos escalões que estavam mandando,
foi quando rolou, por exemplo, a Revolta Farroupilha, sabe? Os 10 anos da Revolta Farroupilha foi durante esse período aí e tava tendo um monte de morte, um monte de chacina, as tentativas de se emancipar, de se separar, estavam sendo controladas violentamente, tá ligado? Durante esse período. Aí depois o Dom Pedro II assumiu o poder, e assumiu o poder com uma certa, assim, até, sabe, eu também não vou me aprofundar, porque foi 40 anos de governo, né, com certeza foi o maior governo da história do Brasil, foi que nós, só que, né, o Dom Pedro II era uma figura ditatorial, inclusive porque ele foi tutorado pelos políticos, tá ligado? Ele nasceu sem pai e sem mãe, né, a mãe dele morreu quando ele tinha 1 ano, né, e o pai dele daí saiu de casa quando ele tinha 2 ou 3, sabe? Então ele foi criado sem os pais. Então ele foi criado por políticos e professores e tutores e gente assim nesse sentido que já estava doutrinando ele, já estava criando ele, sabe? Claro que alguma parte dele tinha de voz, de percepção, mas o quão independente mesmo é uma criança nessas situações. Não importa que tu é imperador, cara. Tu é fruto daquilo que te criou. Tu obedece àqueles que te ensinaram, tá ligado? É assim que funcionam as coisas. Então, o Dom Pedro II, nascido alienado dos pais, tá ligado? É óbvio que essas pessoas já estavam tutorando ele para ele ser um imperador que representaria os interesses desse pessoal aí, tá ligado? E foi o que aconteceu até o momento que já não servia mais, tá ligado? E por que não servia mais? Cara, aí também é muito curioso, sabe por quê? Porque essa é outra verdade. Quando o Dom Pedro II estava sendo expulso do Brasil, ele falou que que foi outra questão, do Pedro também não foi morto, não arrancaram a cabeça dele, tá ligado? Ele só foi exilado. É tudo muito mais político, sabe? A arbitrariedade aqui no Brasil, a opressão, o controle, é muito mais sistemático, é muito mais conversado, muito mais, né, chantageado, talvez, do que o derramamento de sangue, tá ligado? Só que assim como um poder decidiu que o Dom Pedro tinha que ir embora, sabe? E depois assumiu o poder, e o Dom Pedro II ficou durante bastante tempo ali no poder. Em algum momento depois, sabe, eu já falei que o Júlio de Castilho sendo um dos grandes conspiracionistas da República, mas como eu disse, tinha interesse norte-americano também em acabar com a monarquia, sabe, aqui no Brasil, mas quando Dom Pedro II estava saindo do Brasil, ele disse que se fosse botado em votação, ia ser visto que pela vontade do povo a monarquia não teria chegado ao fim. E tem gente que fala que provavelmente não teria chegado ao fim mesmo, tá ligado? Provavelmente não teria chegado ao fim mesmo. Tanto é que teve várias revoltas separatistas aí também nesse período, sabe? Até 1920, 1920 e poucos, por exemplo, o Brasil, entre 89 até o final da década de 20 do século passado, sabe? Teve uma porrada de revolta com um teor. Não necessariamente, nem toda revolta tava falando que era me separar, mas muitas tinham esse sentimento também, tá ligado? Porque o fim da monarquia era o momento perfeito para isso. Inclusive, tinha algumas com os clamores monárquicos, sabe? Inclusive, tinha várias dessas revoltas que tinham um teor monárquico por trás, sabe? Eu já mencionei algumas delas aqui, como Canudos, por exemplo, sabe? Tinha essa história da volta da monarquia, etc e tal. Então, foram contidos, foram mortos e tudo mais. Inclusive, cara, pra vocês terem uma ideia de como essa história é muito curiosa, na época que o Deodoro da Fonseca era presidente, ele falou que ia ter que ter uma votação. Como a República era provisória, se lembrem disso, ele disse que ia ter que ter uma votação pro povo decidir se a República continuaria, porque o Dom Pedro II tinha sido exilado, por exemplo. Ele poderia ter sido de volta, sabe? Eu acho que eu me embananei na hora de falar. Ele poderia ter sido trazido de volta, ou então a princesa Isabel poderia ter assumido o poder se assim fosse a vontade popular, sabe? Tinha essa ideia. Só que, sabe quando que foi votado essa história que o Deodoro tinha botado na Constituição que ele fez? Foi votado 109 anos depois. E eu não tô brincando. Isso foi votado em 1993. No ano que eu nasci, os caras estavam indo. Poucas pessoas, né? Poucas pessoas foram votar, mas teve aqui no Brasil essa eleição que tu podia ir votar dizendo se tu queria que o Brasil, né, continuasse a ser, né, uma república presidencialista, ou ela deveria virar uma monarquia parlamentar. Só que, cara, que sentido que isso faz, cara? 109 anos depois, quem é que vai votar? Não, acho que tá na hora de voltar pra monarquia. Mas vocês conseguem entender? Cara, não tem como não achar isso estranho. Tipo, por que fazer isso 109 anos depois? Ou não faz at all, tá ligado? Tipo assim, olha, a gente nunca vai deixar o povo decidir se vai ser votado para rei ou em presidente. Nunca vamos deixar o povo decidir. Só que agora, 109 anos depois, cara, 109 anos depois, não tem uma única pessoa viva
que viveu na época da monarquia, tá ligado? Ah, não, agora que não tem nenhuma pessoa viva pra opinar se eles querem viver em monarquia e república, vamos fazer uma eleição, vamos fazer uma votação sobre isso, sabe? Não vai dizer que soa nem um pouco estranho, sabe? Por que não fizeram essa votação na época? Sabe? É evidente que a gente sabe por quê. Sabe? Por que a necessidade de fazer agora, então? Não fizesse nunca, sabe? Estão com medo que alguém entrasse na justiça, sabe? Tipo, não, agora temos que votar, sabe? A família real ia entrar na justiça e dizer, agora temos que votar pra eu voltar a ser rei do Brasil, sabe? Então, olha que bizarro, cara. Olha todos os contextos por trás dessa história da nossa proclamação da república, sabe? Quem tava proclamando essa república? O povo? Não, não era o povo. Quem era esse pessoal? O que eles queriam pro Brasil? Era o melhor? Era tipo assim, era oportunidades iguais, era tipo, acabar com a pobreza, acabar com essa insalubridade, tá ligado? Era isso que esse pessoal que tava proclamando a República Brasileira tava em mente quando, né, realizou esse golpe militar em 1889, melhor dizendo, né? Enfim, concluindo, as duas primeiras ditaduras, né, e umas outras menores que rolaram entre a de 1930 pelo menos, elas têm tudo a ver com esse ideal positivista, tá ligado? Que na minha opinião, eu acho que ele perdura até os dias de hoje, tá ligado? Eu acho que não tem muitas pessoas que se dizem abertamente positivistas ou abertamente, assim, castilhanistas, acho que é o termo, tá ligado? Porque era assim que até os próprios militares, os militares mais jovens da época da proclamação da República, sabe? Que eles se diziam, assim, os militares científicos, tá ligado? Eles se diziam castilhanistas por causa que, né, era o positivismo, só que o positivismo melhorado, sabe? O positivismo dos trópicos, sabe? Era realmente, foi todo esse ideal que inspirou o início da arbitrariedade brasileira, sabe? Que pra mim não tem como ser visto de outra maneira. É uma forma, assim, de arbitrariedade, é uma forma, assim, de controlar, de coagir, de coibir, só que mesmo assim eu não considero, né, idêntico da mesma forma do que eu não vejo da mesma maneira que os ideais fascistas, tá ligado? Eu não consigo colocar no mesmo peso, só que, sabe, eu já vi, fazendo algumas pesquisas sobre a figura de Júlio de Castilhos e tudo mais, eu vi que até o positivismo é considerado uma tipo de filosofia, sabe, assim, jogada para baixo, sabe? Não é uma coisa assim moderna, sabe? Não é um assunto que está em voga. Nós aqui no Brasil que estudamos um pouco no colégio, sem que as pessoas entendam muito bem o que está sendo falado mesmo, por causa dessa história mesmo, de como essa tem influência no nosso Brasil, sabe? Na nossa bandeira, por exemplo, sabe? Só que honestamente, cara, eu vou ter que dizer para você, sabe, que essa aqui vai ser a última coisa que eu vou falar nesse programa. Eu sei que eu tinha algumas outras coisas para falar. Eu tinha que progredir a narrativa até chegar na ditadura da década de 60 e depois, né, o que o Lula e o Bolsonaro representam para a democracia hoje em dia. E eu já vou deixar engatilhado que o próximo programa eu começo a partir daqui, tá ligado? Então, sem peso na consciência, esperem que o próximo programa eu vou dar cabo de tudo que eu deixei aqui pela metade. Mas por aqui eu vou concluir falando sobre essa história do positivismo do Júlio de Castilhos, porque, cara, pra mim, isso eu achei muito interessante quando essas fichas foram caindo a mais sobre essas figuras pra mim, sabe? Porque, assim, eu frequentei bastante o colégio Júlio de Castilhos, sabe? Eu não estudei, mas eu frequentei. E eu falava esse nome, eu pensava nesse nome, me referia ao Julinho, né? Que é o nome do colégio, sem nunca saber. Eu só imaginava, sei lá, um cara que escreveu algum livro, um cara que falou algum bagulho bacana, e daí as pessoas ficavam falando dele, sabe? Era um bagulho bem assim que tinha na minha cabeça, sabe? E agora que eu fui entender, cara, que o cara é, tipo assim, o pai dos ditadores brasileiros, tá ligado? É isso que esse cara foi. É o pai dos brasileiros que teve, tipo assim, um rival que, sabe, na teoria tinha tudo pra vencer dele, sabe? Aquele Gaspar Silva Martins lá, sabe? Que tinha a ver com, sabe? Os dois tinham ideais, você pode ver que os dois estavam mirando nos Estados Unidos, sabe? Só que no final das contas, assim, o Júlio de Castilhos era centralizador, não era federalista, sabe? Só que o ideal dele de república ainda tinha a ver com os Estados Unidos, só que, né, parecido quando ele queria e diferente quando ele achava que era necessário, digamos assim, sabe? Só que esse Gaspar Silveira Martins era isso, era o cara do liberalismo, sabe? Dizer que era um cara alto, falava alto o tempo inteiro, sabe? Sempre quando ele tava falando, ele parecia que tava, assim, discursando, tá ligado? Falava que enfim, e namorador e tudo mais, era todo aquele estereótipo do cara, assim, que chega, faz a história, conquista, sabe? E o Júlio de Castilhos era o oposto, sabe? Era um cara mais baixo, um cara que não era bom orador, dizia que ele era gago, inclusive, sabe? Mais pro introvertido do que o extrovertido. Só que os dois eram jornalistas, os dois eram advogado e os dois eram político, tá ligado? E no final das contas, o Júlio de Castilhos, né,
né, deixou um marco maior para a história, e com isso não quero dizer que seja assim uma honraria. É um mérito, mas nem sempre tudo que tu tem de mérito é algo bom, tá ligado? O Júlio de Castilhos, ele deixou um impacto maior na história do que o opositor político dele, mas a base de quê, tá ligado? Quanto bem e quanto mal foi feito por causa dos ideais que esse cara propagou e espalhou e conspirou e fez acontecer, tá ligado? Então, honestamente, olha, eu vou dar minha opinião contrária à filosofia mainstream, porque as pessoas falam que o positivismo tá fora de moda, e é verdade, sabe? As pessoas acusam mais as pessoas de serem fascistas, de ser aquilo outro. Talvez essa seja a prova de como o positivismo, eu acho que ele pode ter sido, assim, algo realmente grande, e o Júlio de Castilhos, eu diria que ele pode ter sido, sabe, uma das mentes mais sombrias da história da humanidade, sabe? Sem exagero, porque, assim, o objetivo final que ele cria não é muito diferente do objetivo final que caras mais extremos que ele, que é o controle absoluto, que é o poder de controlar a narrativa e mandar nos outros, sabe? No final era isso que ele queria também, só que ele conseguiu fazer de uma maneira, sabe, mais, eu diria até sofisticada, tá ligado? Ele conseguiu fazer com que ninguém precisou odiar ele, sabe? Enquanto ele estava buscando aquilo que ele queria, sabe? E as outras pessoas perseguiram o que ele queria que ele também. Porque, né, existem dois tipos de cara, sabe? Tem as figuras de caneta e as figuras de espada, sabe? O Júlio de Castilhos, ele era o homem da caneta. Ele nunca pegaria a espada para pôr em prática as coisas que ele queria. Só que ele não precisa fazer, tá ligado? Desde que tenha alguém inspirado por aquilo que ele busca, que seja capaz de fazer aquilo que ele deseja, o objetivo dele vai estar sendo alcançado, tá ligado? E foi isso que aconteceu, sabe? Os ditadores brasileiros se inspiraram no positivismo, se inspiraram nessa lógica de que eu tenho que tomar o controle, porque eu tomando o controle eu vou tomar melhores decisões do que os outros, porque os outros não sabem o que eu sei, não são qualificados por aquilo que eu sou. E como eu falei pra vocês, cara, realmente eu acho que essa lógica positivista ainda persiste no brasileiro dia de hoje, tá ligado? Eu enxergo muito nessa forma de... eu acho que muito da arbitrariedade brasileira vem desse sentimento, que deve estar impregnado, sabe? Deve estar impregnado em todas as nossas instituições de uma maneira muito mais subliminar, de uma maneira muito mais imperceptível do que outros valores que são atacados e estão em voga. Então é isso que eu digo pra vocês, sabe? Eu realmente... Conforme eu tô pesquisando sobre essa figura, eu acho que ele é muito mais sombrio. Eu até dizer que ele é maquiavélico, mas não é maquiavélico, sabe? Ele é castilhano, sabe? Ele é castilhano, porque se eu falar que ele é maquiavélico, parece que ele tá abaixo do Maquiavel na hierarquia, sabe? E eu não sei se ele tá, cara. E eu não sei se ele tá, porque realmente eu achei assombroso. E eu vou deixar vocês aqui com a frase que tá no túmulo desse cara, no mausoléu, na verdade, né? Porque é óbvio que um sujeito desses não teria sido enterrado num simples túmulo. É no mausoléu. Porra, passou um gato correndo aqui no meu telhado bem no momento. Mas ok, faz parte da realidade, né? Um dia que eu tava no mausoléu dele, e eu não sei se essa frase foi assim, dita por ele, falada assim, quando eu morrer, coloca isso no meu túmulo, ou isso é simplesmente algo assim, sabe, alguma sabedoria positivista que alguém decidiu que colocaria lá. Mas eu vou terminar o programa com essa frase aqui pra vocês, porque eu realmente acho ela arrepiante, porque pra mim ela é absolutamente verdadeira. Ela diz o seguinte: os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Então é isso daí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.